Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é o curso Legal Design, Linguagem Simples Jurídica, Tecnicidade, Clareza e Eficiência, ministrado por mim e pela Jennifer Vieira Soares. A Jennifer está aqui perto, daqui a pouquinho ela fala. É que hoje a gente está com um microfone só, então a gente vai ficar revezando questões técnicas, mas nada que afete o brilhantismo do curso. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, parabéns a todos vocês que se inscreveram, porque é um tema muito novo, um tema de tendência lá fora e também aqui no Brasil, e é muito importante vocês se atualizarem. Aqui no presencial, por exemplo, a gente tem uma aluna da Faculdade de Direito que já demonstrou essa preocupação em aprender, então é muito bacana isso, né? Não perder essa sede de se atualizar. Então, vamos começar falando sobre adequação e compreensibilidade. Aliás, a Jennifer precisa se apresentar primeiro, perdão. Vou só passar aqui o microfone para ela. Olá, pessoal, bom dia para quem está presente, bom dia para quem está online. Todos estão me ouvindo? Me dá um joinha só para eu saber. Bom dia, tudo bem? Estamos ouvindo. Muito obrigada. Pessoal, muito bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente o pessoal que veio nos assistir presencialmente, o pessoal que está acompanhando a gente de forma online. Eu sou a Jennifer, sou Legal Designer, UX Designer e advogada. E hoje, aliás, hoje eu não vou falar muito, né, Anthony, que o Anthony aqui, ele é especialista em linguagem simples, e eu vou tratar sobre Legal Design na aula de amanhã e também na aula 3, né? Então, eu acho muito interessante que vocês mantenham o foco na aula de hoje, né, Anthony, porque é interessantíssimo que vocês continuem aprendendo ainda mais a questão da linguagem simples. E aí, depois, lógico, nós vamos unir ao Legal Design. Eu gostaria, professor, antes de passar o microfone novamente para você, de pôr uma reflexão para o pessoal refletir aí a importância de nós trabalharmos a comunicação jurídica com eficiência, né? Então, me permite eu continuar a palavra só um pouquinho? Então, olha só, pessoal, vou colocar vocês para refletir um pouquinho só. Olha só que interessante. Há um tempinho atrás, eu me recordo de uma frase que eu li em um livro sobre legal design, em que eu não recordo o nome do autor, contudo eu lembro o teor da frase, né, que diz que a empatia é o coração do design. Jennifer, mas o que você quer dizer com isso? Olha só que interessante, o que eu disse para vocês? Que eu me recordava, né, da frase, mas não me recordava do nome do livro e nem do autor. Olha só a tamanha importância que nós temos em que trabalhar a informação jurídica. Quando nós entendemos a informação e a compreendemos, né, doutor, ela acaba atingindo o nosso cérebro e também a nossa informação, né? Então, nós compreendemos, mesmo que nós não lembrarmos de onde nós pegamos essa informação, nós conseguimos entender o sentido dela, né? Então, esse é o significado e a tamanha importância de nós trabalharmos a informação jurídica como ela deve ser trabalhada e compreendida, né? Então, agora eu vou passar, né, eu gostaria que vocês prestassem ainda mais atenção e trabalhasse durante esse curso aí, trabalhasse o mundo, né, o mundo jurídico, passasse a enxergar o mundo jurídico de uma forma leve, clara, né, e que seja objetivo também, e que transforme também o mundo jurídico por onde vocês passarem, de uma forma em que transformem soluções jurídicas em soluções eficientes, principalmente a informação jurídica, né, professor Anthony? E com essa breve reflexão, agora eu deixo com o professor Anthony para trabalhar com linguagem simples com vocês. Obrigado. Muito obrigada. E amanhã e quarta, fiquem ligados que tem mais da Jennifer. E Jennifer também está totalmente à vontade para fazer qualquer intervenção. Vou só encostar a porta. Tá fazendo barulho? Oi? Tá bom. Aí se você puder encostar quando entrar, obrigado. Bom, depois dessa introdução linda que a doutora Jennifer trouxe para a gente, vamos ao curso. Vocês vão ver que essa primeira aula é um panorama geral, então a gente vai tratar de normas que falam sobre temas relacionados ao legal design em linguagem simples. O ponto que a Jenny tocou é importante porque ele fala muito de experiência do cliente. Experiência do cliente é tudo aquilo que alguém experimenta quando usa um produto ou serviço. A experiência dela com o livro foi tão boa que a frase a marcou tanto que ela não se lembra de quem fez, mas ela se lembra de como ela sentiu. E se os serviços jurídicos, produtos e documentos fossem tão bons que as pessoas lembrassem positivamente? Infelizmente, a gente ainda tem um longo caminho para trilhar até chegar lá.
Acho que virou o slide. Então, um primeiro ponto para a gente se preocupar, repensar adequação e compreensibilidade. Por quê? O sistema jurídico é um sistema complexo e ele não é navegável. Quando eu falo que ele não é navegável, o que eu quero dizer? Que o judiciário, os serviços públicos, a informação jurídica, o exercício de direitos e mesmo a resolução extrajudicial de conflitos não são muito amigáveis ao seu usuário. Quando a gente fala de profissionais jurídicos, a gente tem clareza porque temos familiaridade com o conhecimento, com o roteiro para fazer isso, mas a pessoa leiga, o homem médio, como dizem na faculdade, a pessoa média, não tem esse conhecimento, por isso sofre quando vai acessar essas informações. Além disso, o sistema jurídico ele exige um conhecimento que ele é pouco acessível, ele é muito técnico. E a gente vem de uma formação jurídica que favorece a prolixidade. Então, a faculdade nos ensina que ser um bom advogado é falar difícil e falar bastante. Mas, na verdade, por pesquisa, a gente já vai trazer dados, isso é inverídico. Não é sobre falar bastante, não é sobre falar muito, não é sobre falar difícil, nem usar brocardos latinos. Na verdade, é sobre ser eficiente na comunicação. Garantir que quem precisa acessar uma informação, que essa informação seja clara, seja encontrável e seja utilizável. A gente vai falar mais para frente da norma ISO de linguagem simples, isso vai ficar um pouquinho mais claro. E já antecipando para vocês, eu vou propor aqui um combinado de que às 10h55 a gente faça uma pausa de 5 minutos, que aí o pessoal aqui presencial consegue ir ao banheiro, levantar, beber água, vocês online também conseguem aí se organizar, a gente já volta. E umas 11h45, 11h50, a gente vai deixar uns 10 a 15 minutinhos para dúvidas. Aí, no intervalo, eu vou dar uma olhada no outro book que tem aqui para ver podem ir deixando nos comentários as considerações, as dúvidas, a gente vai endereçar o final, e aí no intervalo da aula e também na parte final, a gente vai acompanhando por ali, e aí a Jennifer e eu vamos respondendo. Outro ponto, juridiquês. Juridiquês é uma variedade linguística, é uma forma de se comunicar. É uma linguagem hermética, truncada e sofisticada. Em inglês, ela é chamada de legalese, em espanhol de abogadesco. Abogadesco, legalize, o juridiquês é a forma como a pessoa advogada se comunica. Em alguns setores, existe também a incidência de um duplo jargão. Por exemplo, eu trabalho majoritariamente com temas de seguros, e nos seguros a gente tem o segurês, que é o jargão técnico da área securitária, mas tem também o jargão da área de proteção de dados, o jargão da área de inteligência artificial e por aí vai. Então vejam que é um grau crescente de dificuldade. A gente já tem uma linguagem jurídica que é difícil de ser compreendida, a informação jurídica não é comunicada de forma clara, e se somam a isso esses jargões específicos de alguns setores. E o que falta, como está aí no slide? Falta um design melhor, mais bem feito, falta uma arquitetura adequada de informação, faltam elementos visuais bem pensados. Eu falo isso, já vou deixar essa ressalva aqui junto com a Jennifer, de que nem tudo é legal design, tá? Tem muita porcaria aí circulando, absurdos como se fossem legal design. Não é isso. Design é forma que segue, aliás, design é forma com função. Então, não é sobre cores, imagens jogadas ao léu. É sobre melhorar a experiência do usuário e é usado de maneira intencional. Tanto que o melhor trabalho de legal design, ele nem é um advogado sozinho fazendo. Ele é uma pessoa advogada e uma pessoa designer juntas trabalhando. Linguagem simples, a gente já vai falar sobre isso. Redação focada na experiência do usuário, a gente vai falar amanhã e quarta. Agora eu vou por uma parte chatinha, mas eu preciso passar, que é mais teórica, falando um pouquinho mais sobre essa questão da linguagem. Existe um autor chamado Pierre Bourdieu, que ele tem um livro chamado Questões de Sociologia. E ele fala que a linguagem, quando ela é usada, é como se a gente tivesse um mercado. Ele cria um conceito chamado mercado linguístico. Pensa literalmente num mercado onde você compra coisas mais caras e mais baratas. No nosso caso, como nós somos profissionais jurídicos e nós temos o controle sobre essa linguagem, nós produzimos produtos linguísticos que são mais bem valorizados no nosso setor. Então, tanto a informação escrita, por exemplo, a petição inicial, a contestação, o recurso, quanto a informação falada, no nosso caso, ela é mais valorizada. E isso gera uma relação deletéria para as pessoas que não têm conhecimento jurídico. O que o Bourdieu coloca é que certas formas de linguagem são valorizadas, reconhecidas como legítimas, enquanto outras são marginalizadas. E isso tem a ver com posição social, oportunidades e acesso a recursos simbólicos, como educação, empregos e influência política. É um mecanismo através do qual as desigualdades sociais... Desculpa, eu estou tampando aqui, mas eu acho que para online está aparecendo. As desigualdades sociais são reproduzidas e reforçadas. Então,
O setor jurídico tem um mercado linguístico próprio com relações de poder específicas. Os profissionais jurídicos por atividade ou formação, ou seja, nós que temos formação jurídica ou servidores públicos que trabalham com temas jurídicos, detemos um capital linguístico maior, pensa no capital mesmo, dinheiro, mas aqui aplicado à linguística, e somos produtores de produtos linguísticos que são mais valorizados. Nós somos privilegiados nesse sentido. E tudo isso integra uma estrutura global que determina o quanto vale a informação que cada um produz. Então, colocando em miúdos, nós temos as pessoas nas nossas mãos, porque o direito está aplicado a tudo. Falando até um pouquinho de linguagem simples, a linguagem, por que a administração pública, em algum momento, fez sentido usar a linguagem jurídica? Porque lá, séculos atrás, a preocupação da administração pública era que o serviço fosse contínuo, que ele não parasse. E o que foi feito? Se tomou emprestada a linguagem jurídica. Porque a linguagem jurídica, como ela é bem definida, apesar de truncada hermética, garante que o serviço funcione. Só que hoje, em 2024, a gente já não pode conceber essa realidade, porque a gente sabe que o jargão afasta as pessoas, ele cria ruído na comunicação e ele dificulta não só a compreensão, mas também o exercício de direitos, ele dificulta a vida das pessoas. E o nosso papel, na verdade, é facilitar a vida das pessoas, é servir as pessoas e a sociedade melhor. Vou falar também um pouquinho sobre outro autor que chama Louis Althusser. Ele tem um livro chamado Aparelhos Ideológicos de Estado, em que ele fala sobre os mecanismos de sujeição. A gente pode dizer, pensando no mercado jurídico, que a complexidade da linguagem jurídica é um mecanismo de sujeição. Por quê? Porque ela cria uma barreira de acesso. Então, as pessoas que não têm familiaridade com o vocabulário jurídico, com os usos dessa linguagem, com a estrutura, ficam alijadas desse processo. Então, pensa, por exemplo, em alguém que não tem formação jurídica e que entra no tribunal pela primeira vez. É intimidador, é inseguro, é desconfortável, porque a gente não tem previsibilidade sobre como isso funciona. Existem projetos nos Estados Unidos, por exemplo, do Legal Design Lab, da Universidade de Stanford, que pensam justamente nisso. Como que a gente torna o tribunal navegável? Como que a gente cria um guia para explicar como o processo funciona, como a corte funciona, como que a pessoa se movimenta sozinha? Porque existem alguns procedimentos jurisdicionais em que às vezes a pessoa vai estar sozinha. Aqui no Brasil é menos comum, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, vocês já devem ter visto alguns vídeos famosos de um juiz que julga sobre infrações de trânsito. E aí você não tem um advogado, você tem uma pessoa leiga sozinha, se servindo ali daquele serviço jurídico, precisando interagir com esse ambiente. Eu vi, inclusive, um trabalho que foi concreto, que o trabalho de design foi tão intenso que fizeram o design do prédio onde o judiciário se instalava, para pensar a melhor experiência para a pessoa que transitava pelas instalações, ou seja, eles foram a outro nível. Falando também, voltando a esse ponto, tem essa relação de o que se cria? Uma relação de dependência em relação aos especialistas jurídicos, porque nós temos o conhecimento para interpretar e manipular essa linguagem em benefício próprio, e essa realidade ela precisa ser enfrentada e reconstruída em benefício da sociedade, pensando em valores como Estado democrático de direito, transparência e igualdade material. Não só a igualdade formal, que a legislação preconiza, mas a materialidade dessa igualdade, ou seja, criar condições concretas para que haja igualdade. O nosso papel nisso é muito importante. Outros pontos. Os contratos não são lidos. Ponto. A gente já sabe disso. Existem contratos que eu vejo no trabalho com centenas de páginas. Ninguém vai ler esses documentos e cria um pesadelo para as empresas e para as pessoas, porque, pensando, o jurídico antigamente, a equipe jurídica era vista como um peso, o pessoal que sempre diz não. Eu vi uma brincadeira esses dias. E agora o jurídico atua numa esfera de inovação, de agregar valor para a empresa. Ele sai do back-office, daquelas funções operacionais, e assume o maior protagonismo. Só que vamos imaginar a seguinte situação concreta. Vamos supor que eu sou o jurídico e a Jennifer é a diretora da empresa. E aí eu preciso explicar para a Jennifer por que é que vai ser interposto um recurso numa ação muito importante para a empresa, que o valor provisionado é de, sei lá, 5 milhões de reais. Ou então quero explicar por que não vai ser interposto o recurso. A Jennifer, como diretora, não tem tempo de ler 50 páginas da peça, não tem tempo de ler um relatório de auditoria contando a história do processo, e quando eu passo na sala dela, ela já me fuzilou com o olhar e ela me disse: querido diretor jurídico, você tem 5 minutos para me explicar o que aconteceu.
Como que eu faço para comunicar informação complexa, densa, de maneira completa em 5 minutos? É nesse tipo de situação que o legal design e a linguagem simples jurídica podem ajudar, porque como já antecipou a Jennifer, você pode usar elementos visuais que têm uma maior pregnância, ou seja, o nosso cérebro lembra mais de informação visual do que texto denso, e você consegue comunicar a informação de maneira mais clara e mais fácil de entender, o que também ajuda as pessoas a reterem aquela informação. Outros pontos que alguns professores trazem aqui. Até os professores de direito têm dificuldade com os contratos e não leem, muitas vezes, esses contratos. Outro ponto também importante. Perdão. É que os consumidores raramente leem os contratos de adesão. Então, pense, por exemplo, em contrato de plano de telefonia móvel, cartão de crédito de banco, por aí vai. São contratos de adesão. O consumidor não tem muita liberdade de propor alteração. É o take it or leave it. Ou eu aceito o contrato e uso o serviço, ou eu rejeito e não uso o serviço. A mesma coisa das plataformas online, redes sociais, por aí vai. O consumidor nessa situação, ele já não tem liberdade. Se o contrato for complexo, pior ainda, esbarra numa coisa que se chama de dark patterns, ou padrões obscuros, sobre a qual a gente vai falar amanhã um pouco mais. Mas, em resumo, os dark patterns são técnicas de manipulação online, isso não está nos slides, mas vai estar nos de amanhã, que manipulam o comportamento do consumidor para que ele tome decisões deletérias para si mesmo. Então, as decisões são mal informadas e são contra ele mesmo, e não a favor dele, como deveriam ser. E algumas empresas, infelizmente, fazem uso disso. Outro ponto trazido pelo Daniel Kahneman, que é um economista comportamental que recebeu o prêmio Nobel. 90% das decisões que nós tomamos são automatizadas. A gente tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é rápido, veloz, emocional, instintivo. E o sistema 2, que é o nosso sistema racional, ponderado, analítico, ele só é responsável por 10% das decisões. Por isso também é muito importante que nós construamos documentos, produtos, serviços jurídicos que ajudem as pessoas na tomada de decisão consciente e bem informada, e não que se aproveitem nessa situação para alguma finalidade escusa. Outro ponto, professor Wallace Sobrino, lá da Argentina, traz a maioria dos consumidores do mundo não lê os contratos, e, além de não ler os contratos, não entende e não memoriza. Porque, às vezes, no judiciário tem umas disputas dizendo, não, é responsabilidade do consumidor ler, do consumidor entender. Ok, eu entendo como razoável você esperar que o consumidor leia, até porque, né, quando ele dá lá o ok, ele diz que ele leu, entendeu, concordou. Mas tem um outro ponto que recai sobre as empresas, que é como que eu crio interfaces. A interface é aquela ponte entre o usuário que ele precisa acessar. Então, pode ser o celular, o computador, o contrato em papel e por aí vai. É um termo que os designers usam. Como que eu crio essa interface que facilita a vida do consumidor e seja que essa decisão seja bem informada? Porque é muito fácil rolar a tela e ler, mas quem garante que houve compreensão daquela informação, que aquela informação é significativa e adequada? Há pesquisas aqui no Brasil. Linguagem jurídica é pouco compreensível para 87% dos brasileiros. Então, só temos uns 200 e poucos milhões de pessoas. A gente pode dizer que quase 180 milhões de pessoas acham a linguagem jurídica pouco compreensível. Isso é um problema, porque, como a gente já comentou, o império do direito atinge a todas as pessoas. Todos nós somos sujeitos à legislação e regulamentação. É uma questão de cidadania que essa realidade seja alterada, que essa realidade seja melhorada. Outro ponto, 88% dos brasileiros apresentam problemas de compreensão leitora, isso é gravíssimo. Traduzindo, esses mesmos 180 milhões de pessoas não conseguem entender o que eles leem. E uma curiosidade, uma anedota, para que a gente não fique num clima muito denso, em 1550, vejam como é novo o conceito de legal design em linguagem simples, só que não. Em 1550, o rei Eduardo VI na Inglaterra, ele ficou tão revoltado com a lei do seu tempo, que ele disse o seguinte: eu queria que as leis supérfluas e tediosas fossem reunidas em uma só e tornadas mais claras e curtas, para que as pessoas pudessem entendê-las melhor. A gente vai falar amanhã mais sobre linguagem simples e a gente vai mostrar que, inclusive, o movimento de linguagem simples teve uma participação muito grande de advogados que entendiam que a legislação não podia ficar daquele jeito. Eu ponto e trago essa anedota porque muita gente fala, não, legal design é muito recente. Na verdade, não. O nome legal design vem dos anos 90. O nome linguagem simples também remonta aí aos anos 90 com mais força, mas desde os 50 e 60 vem desenvolvimento. Mas essas dores, ainda que não nomeadas, vêm de séculos e a gente ainda não conseguiu resolver, o que é absurdo.
Trazendo mais dados, um estudo de março de 67, publicado num periódico chamado Journal of Risk and Insurance, apontava que uma pólice seguro automóvel pessoal tinha uma nota de 10,31 numa escala de 0 a 100 de legibilidade, ao passo que a Bíblia tinha uma nota de 66,97. Eu vou repetir, um contrato de seguro automóvel pessoal tinha uma nota de 10,31 de 100 quanto à legibilidade, é uma escala que chama Flash Kincaid. Depois pesquisem mais sobre, quem sabe a gente comente mais detalhe nas próximas aulas. E a Bíblia teve uma nota de 66,97. Sendo que a Bíblia é um texto antigo, complexo, resultado de várias traduções e revisões. É bizarro. E desde os anos 90, a gente sabe que os documentos jurídicos não são compreendidos adequadamente devido ao juridiquês. Aqui eu trago os dados para vocês. Perdão, gente. Tá no slide certo. Eu trago aqui os dados para vocês. Agora a gente vai falar do nosso segundo ponto, porque o tempo ele corre, mas a ideia é a gente falar dos dois primeiros pontos. Só repisando ali o programa, para quem está acompanhando, agora nesse primeiro tempo a gente vai falar de repensando a adequação e comprehensibilidade de Agenda 2030 em Direito, a gente vai fazer uma pausa de 10h55 até 11h05, e aí a gente volta falando da recomendação CDE OECD Legal 0498 e da norma ISO de linguagem simples. E aí a gente também vai falar um pouquinho sobre o Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples, só para vocês acompanharem e se organizarem. Agora, tocando esse ponto da Agenda 2030 do Direito, que eu acho que já está projetado. De onde vem a Agenda 2030? Eu sei que também é um tema demonizado na internet, em posição internacional, assim. O curso será científico e baseado em fatos e dados, não especulações. Então, trazendo os fatos e dados, em 2015, os Estados-membros da ONU se organizaram para criar metas que atingiam as dimensões social, econômica, ambiental e institucional. Dessas metas, dessa organização, surgiram 169 metas globais interconectadas que foram condensadas em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS. Em inglês é Sustainable Development Goals, ou SDGs. Em espanhol também fica ODS, porque é Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos dizendo a mesma coisa. E qual a conexão disso com o legal design? O legal design é uma nova forma de pensar e fazer o direito com foco nas pessoas e suas necessidades, retomando o exemplo da Jennifer do livro. Eu estou pensando na experiência de quem usa o livro, não na experiência de quem escreve, de quem criou o livro. Hoje o direito, por mais absurdo que seja, eu espero que vocês sintam essa satisfação, que estejamos conseguindo transmitir, porque para mim é absurdo a vontade de sair descendo na rua e gritando para todos. Mas o ponto é, hoje ainda, a realidade jurídica é construída pelos legisladores profissionais jurídicos para si, não para o utilizador final. Não é construído para o cidadão. Não é construído pela pessoa que precisa resolver um conflito no judiciário ou fora do judiciário. Não é construído para a pessoa que precisa acessar um serviço público. E isso é absurdo, não dá para tolerar mais. Nós podemos fazer melhor, nós precisamos fazer melhor. Inclusive, na aula de amanhã, a gente vai comentar sobre o que vem se convencionando chamar de direito a compreender. Já existem trabalhos falando sobre isso, que existe um direito a compreender, um direito humano, um direito fundamental. E por que o legal design também é importante nesse sentido? Por quê? O que é legal design, em resumo? Vocês vão ver vários conceitos por aqui, mas um para a gente adotar e simplificar a vida. Juntando a combinação de direito e inovação com o design centrado no usuário para tornar o direito mais claro, eficiente e acessível. Mais claro, mais compreensível, mais eficiente, que resolve os problemas das pessoas, e mais acessível. Falando um pouquinho mais de legal design. Aqui, eu trouxe duas frases, do Donald Norman e do Dan Jackson. O Donald Norman é considerado o pai da experiência da experiência de usuário, do UX. Ainda tem mulheres aí que também têm proeminência nesse tema. E o Dan Jackson, ele trabalha no Lab, é um laboratório da Northwestern University, nos Estados Unidos, ele também trabalha essas questões de legal design. Por que eu trouxe essas frases para vocês? Porque elas reforçam esses conceitos. A primeira, do Donald Norman, diz o seguinte: o design é, na verdade, um ato de comunicação, o que significa ter um profundo conhecimento e compreensão da pessoa com quem o designer está se comunicando. Aqui eu vou tomar uma licença poética para dizer que nós, profissionais jurídicos, também somos designers em alguma medida, porque nós estamos sempre criando soluções, sejam elas documentos, produtos, serviços, informação escrita, falar e por aí vai.
Como isso é um ato de comunicação, eu preciso entender para quem eu estou criando a solução. E uma coisa, e amanhã a gente vai falar sobre pesquisa do usuário, amanhã na terceira aula, mas uma coisa, terceira, valeu, Jenny. Uma coisa em que a gente peca eu não faço pesquisa de usuário. Eu não entendo do que as pessoas que vão usar o documento, produto, serviço precisam. O que o advogado normalmente fazem eu presumo as necessidades, crio com base no que eu acho que é bom e sigo utilizando. E isso cria uma série de consequências deletérias mais para frente, que não deveriam existir. A segunda nota do Dan Jackson diz o seguinte, essa tem o meu coração. O direito é talvez a ideia mais criativa gerada pela humanidade. Ele disse essa frase no discurso dele no Legal Design Summit, que é o principal evento de legal design no mundo, que aconteceu na Finlândia acho que 2 ou 3 vezes, a última foi no ano passado. Ele disse, o direito é talvez a ideia mais criativa gerada pela humanidade. Esquecemos-nos de que há muito tempo essa era uma ideia radical. Devemos nos apropriar dela, vivê-la e compreender que o direito não é uma profissão, mas sim um meio criativo de expressão e um meio para o bem comum. E o que eu quero trazer aqui também com essa frase? Todos nós temos um estoque de criatividade. Todos nós. Nós nascemos criativos e pode pensar que quando a gente é criança, uns gostam de balé, teatro, artes cênicas, música, aprende instrumento, violão e por aí vai. Só que o que acontece? A vida ela vai nos moldando e vai nos colocando num quadradinho. Então nós vamos sendo formatados, todos nós, podados e colocados numa caixinha. Eu sei que a expressão é muito batida de think outside the box, pense fora da caixa, sei lá, supere a caixa, não é disso que eu vim falar. Mas o legal design é uma oportunidade para que a criatividade que é inerente a todos nós seja manifestada de uma maneira que é útil para as pessoas e para a sociedade, que é remunerada de uma maneira justa e que nos ajuda a concretizar a nossa missão de vida, o nosso propósito. Tem um conceito que chama Ikigai, que é mais ou menos assim, o que você tem talento para fazer, o que a sociedade precisa, o que você pode ser pago para fazer, e um outro item que agora me falta. Talvez a Jenny me complemente no final da aula, mais para frente. Mas tem muita relação com isso. Qual que é o seu Ikigai? Qual que é o seu propósito, a sua missão de vida? E eu sei, né, não vou ser hipócrita. Todos nós aqui somos capitalistas, todos temos boletos, não é sobre isso. Mas o ponto é, a nossa missão de vida não é estarmos encastelados, longe da sociedade, vivendo privilégios. A nossa missão de vida é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, resolver os problemas delas e transformar essas situações. E o legal design, linguagem simples jurídica, nos empoderam a isso. Agora, passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho dos layers, as camadas ou vertentes do legal design. Esse aqui é um gráfico que eu adaptei, traduzi e fiz o design para o português, de uma designer chamada Stefania Passera. A dissertação de PhD dela fala sobre isso. Acho que chama Beyond the Wall of Text, além da muralha do texto. Ela é uma designer que atua no setor jurídico. Recomendo a leitura para quem tiver acesso, eu coloquei lá nas referências. O legal design ele tem 5 camadas: design de informação, produtos, serviços, organização e sistemas. O design de informação tem a ver com simplificar o acesso à informação jurídica, torná-la mais clara. Já antecipando um conceito que a gente vai trabalhar amanhã, aqui no Brasil, esse layer, essa camada chamada design de informação, é conhecida como visual law. O visual law é o quê? É comunicar a informação jurídica com elementos visuais. Então, são conceitos ali, irmãos, parelhos. Aqui no Brasil, o nome visual law é muito usado. Lá fora, principalmente na Europa e Estados Unidos, é menos usado. Mas, só para vocês terem essa referência. Design de produtos. Criar ferramentas que ajudam os usuários a completar tarefas relativas ao direito, melhor ou com menor esforço. Então, por exemplo, quando alguém vai até uma repartição pública se utilizar de algum serviço público, por que eu não crio ali um produto, uma solução que ajude isso a ser mais rápido, mais prático? Por exemplo, pensar que no site dessa repartição pública tem um aplicativo que facilite o agendamento das pessoas, por exemplo. Eu estou pensando no design de um produto jurídico. Pode parecer que não é jurídico, mas é, porque ele entra aí nesse meio. Design de serviços, design de melhores experiências para pessoas num processo legal. E aqui eu tomei essa licença poética de não colocar processo jurídico, mas colocar processo legal, como qualquer situação que envolva informação jurídica ou questões jurídicas. O design organizacional, por sua vez, ele tem a ver... eu ia pôr o laser aqui, mesmo pega na TV. Mas o design organizacional, ele tem a ver com práticas que ajudam os advogados centrados no usuário a trabalhar melhor. E aqui eu vou além. Práticas que ajudam os profissionais centrados no usuário a trabalharem melhor. Por que eu faço essa ressalva?
Eu sei que a gente tem um público diverso, tanto advogados autônomos, como os que trabalham para empresas, escritórios e por aí vai. Mas o exemplo que eu vou dar é o seguinte, vamos pensar na realidade do departamento jurídico de empresa. Quando a empresa quer um produto ou um contrato, vamos pensar no seguro de novo, que é de onde eu venho. Para esse produto ser criado, a visão normal é não, deixa o contrato com o jurídico escreve e a gente se vira. Só que isso não é ideal. Por quê? Eu tenho envolvimento da equipe de TI, que coloca esse conteúdo online, marketing, que vai divulgar, vendas, que vai fazer as vendas ou comercial, pós-vendas, atendimento ao cliente, a própria equipe de produto, por exemplo, na indústria de seguros existe isso, a equipe de subscrição, que é a equipe que ali analisa e precifica o risco para ver se dá para cobri-lo ou não por meio de uma apólice de seguro e por aí vai. Então, eu tenho várias equipes que precisam trabalhar juntas de maneira interdisciplinar desde o começo, o que dá mais trabalho, é mais caro, demora mais, mas o resultado final vai ser muito mais adequado, significativo e eficiente. E aí as empresas têm essa oportunidade de se destacar e os escritórios também, porque eles fazem entregas melhores para os seus clientes finais. E os advogados autônomos também têm essa oportunidade de fornecer um serviço melhor para os clientes. Por quê? A gente vai falar, acho que na aula 3, sobre o ROI, o retorno sobre investimento em legal design em linguagem simples. E o que é esse retorno sobre investimento? Tá, mas para que compensa investir nisso? O que eu vou gastar nisso? Vou atrás de capacitação, vou atrás de designer para me ajudar, ou vou fazer cursos de design para ir criando soluções? E a gente vai tocar nisso. Mas para os clientes é muito benéfico. E, falando do último layer, que é o design de sistemas ele veicula valores mais densos. Eu vou dar um exemplo de tributário, que não é minha área, inclusive, mas só para ilustrar. A gente tem os conceitos de isenção tributária e imunidade tributária. A isenção tributária, ela veicula valores menos densos. A imunidade tributária, ela é constitucionalmente estabelecida, porque ela veicula valores mais densos. Vou dar um exemplo, uma questão polêmica, não me apedrejem. Mas, por exemplo, a imunidade tributária é para templos religiosos, que agora tem um projeto aí tramitando no Congresso que quer estender isso grandemente. Por que existe imunidade tributária consagrada na Constituição? Porque o valor liberdade religiosa é muito caro para a sociedade, para o Estado de Direito, por isso que ele merece essa proteção. Trocando em miúdos, falando de legal design. Todos esses layers, informação, produtos, serviços e organizações, atendem no final esse valor mais denso, que é o design de sistemas. Porque no fundo e ao fim e ao cabo, quando a gente repensa todas essas questões, nós estamos repensando o próprio sistema jurídico e a profissão jurídica. Como que esse sistema de justiça, esse sistema jurídico funciona. E quando a gente vai falar lá no segundo bloco, daqui a pouquinho, sobre a norma do CDE, isso também vai ficar mais claro. Agora a gente vai falar sobre a Agenda 2030 e Direito. Eu trouxe aqui uma foto do ícone do ODS 16, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Porque às vezes quando a gente fala sobre isso, tem uma relação entre direito e agenda SG, as pessoas ficam, tá, mas o quê? Que relação é essa? A relação mais clara entre o direito e a Agenda 2030 está no ODS 16. O ODS 16 diz Paz, Justiça e Instituições Eficazes. E qual a descrição desse ODS? Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O que chama atenção para nós nessa definição? Primeiro, sociedades pacíficas e inclusivas. O direito tem um papel em pacificar a sociedade, muito importante. E também um papel de inclusão. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil, acho que nos Estados Unidos eles também tinham isso, mas mudou. Os Estados Unidos até muito recentemente, mudou por uma decisão da Suprema Corte deles, eles tinham cotas para alunos, acho que asiáticos, latinos, negros em universidades. Por quê? Foi uma política afirmativa que eles tiveram por lá para garantir o ingresso e acesso dessas pessoas, que muitas vezes sofriam discriminação, que tinham uma renda menor e por aí vai. Aqui no Brasil, a gente também tem políticas de cotas em várias universidades, a gente tem Estatuto da Igualdade Racial e por aí vai, por uma mesma razão. Existem questões que, se o direito não se dispuser a resolver, se o Estado não incentivar, não der esse empurrãozinho, não vão ter resolução. Que, infelizmente, a sociedade sozinha ela não vai conseguir resolver. Ela não vai criar esse espaço, ela não vai criar essa democratização. Tem uma expressão, por exemplo, eu também vou colocar aqui, que vocês já ouviram, né, que chama pink money, que é a prática de algumas empresas de fingirem inclusão em relação a pessoas LGBT+, para receberem o dinheiro dessas pessoas. Não é o tema do curso, mas é também um exemplo de que, às vezes, essa inclusão ela vai se dar por questões mercadológicas. Então, eu preciso vender, por isso eu vou criar essa inclusão. Por exemplo, a gente tem grandes escritórios hoje no Brasil, que
que me alegra, comitês de diversidade e de inclusão, pensando na inclusão de mulheres, pessoas negras e por aí vai. Mas esse movimento, a gente não pode ser ingênuo e pensar que ele foi espontâneo. Ele foi gerado por uma necessidade de mercado e por uma pressão social. Chegou uma hora que os escritórios foram encurralados, até porque é curioso. E isso também ajuda profissionais que trabalham com legal design linguagem simples. Muitas empresas estão agora decidindo contratar só profissionais, empresas alinhados com o propósito do contratante. E com a agenda ESG crescendo, as grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas também estão mudando o prisma de contratação. Então, quando elas vão contratar, elas também olham isso. Tá, mas quanta inclusão você tem aí? Quantas mulheres em cargos de liderança? Quantos grupos subrepresentados você tem trabalhando com você? Como seus trabalhadores são tratados? E por aí vai. E pensando no direito, isso também nos afeta. Descendo para os subitens desse ODS 16, vocês vão ver lá no site, eu coloquei nas referências, que cada ODS tem subitens. Quais subitens nos chamam mais atenção? O 16.3 diz: promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. De novo, Estado de Direito e, de novo, acesso à justiça para todos. E esse é um termo-chave para nós. A gente vai voltar nisso na norma do OCDE daqui a pouquinho, porque eu achei muito interessante o conceito de acesso à justiça que eles trazem. Aqui no Brasil, a gente tem essa previsão constitucional, inclusive tem um artigo bacana sobre, que eu vou recomendar para vocês nas próximas aulas, mas o acesso à justiça aqui é previsão constitucional, e os doutrinadores, de maneira geral, vão dizer que é a capacidade de você se socorrer do judiciário quando você precisar para resolver algum conflito, e por aí vai. E depois a gente pode trazer isso em mais detalhe. Mas vejam que o acesso à justiça e o legal design, eles têm um liame muito grande, eles têm muita proximidade. Subitem 16.6, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. É outro ponto que é caro para nós. Como que a gente cria um sistema de justiça transparente, responsável e eficaz? E aqui eu vou puxar um dado que está mais para frente, eu vou repetir daqui a pouquinho, mas, olhando o relatório de Justiça em Número de 2022, acho o tempo mínimo para a aprovação de uma decisão foi de 2 anos e 3 meses. Eu vou repetir. O tempo mínimo para a aprovação de uma decisão em processo judicial foi de 2 anos e 3 meses. Agora, vamos trazer para o chão, para a terra? Alguém que precisa de tratamento médico e tem um pedido de liminar ou ação versa sobre isso e está prestes a morrer, consegue esperar 2 anos e 3 meses? Alguém está esperando a aposentadoria e precisa desse dinheiro para viver e contribuir para a economia durante a vida inteira, consegue esperar 2 anos e 3 meses? Alguém que sofreu uma violência e precisa que esse crime seja elucidado, consegue esperar 2 anos e 3 meses? Gente, não é incabível. Eu vou trazer um outro ponto aqui, não quero trazer polêmica, mas trago como ilustrativo. A gente teve o assassinato de Marielle Franco, que era vereadora no Rio de Janeiro. 5 anos sem acharem, agora que parece que estão descobrindo quem foi o mandante das circunstâncias. Muito tempo sem achar. A gente teve aquele caso também no Rio, de um médico que era parente de uma deputada, ele foi assassinado num quiosque. E aqui não estou falando mal do Rio, tá? Se tiver algum carioca acompanhando, adoro o Rio, tem família lá. Eu estou trazendo como exemplo. O Rio de Janeiro continua lindo. Inclusive, irei para lá mês que vem. Mas a gente teve esse caso de pessoas que estavam num quiosque de madrugada, à beira da praia, e foram confundidas com bandidas assassinadas. Eu estou trazendo exemplos extremos para provocar essa reflexão, mas não é razoável esperar 2 anos e 3 meses por uma decisão judicial, não tem como. Outro ponto, subitem 16.7. Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. Como que eu garanto que a população que é usuário do judiciário tem a voz ali dentro? Porque esse é um processo também complicado. Às vezes nem nós somos profissionais jurídicos, temos muita voz, imagine o cidadão aí comum, a pessoa média, que nem sabe como isso funciona. Então a gente precisa também pensar nessa justiça mais participativa e que oportuniza que os cidadãos, as pessoas cidadãs se manifestem, para que elas tenham voz e tenham vez na criação desse sistema de justiça que atende às necessidades delas. Vou até fazer uma nota aqui, um parêntese. Vocês estão vendo que muitas vezes eu atelo entre homem médio, pessoa média, cidadão, pessoa cidadã. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre redação UX e linguagem simples, e uma das diretrizes é evitar a linguagem de gênero. Vocês estão vendo que é algo que eu me policio. Vou explicar por que isso é importante brevemente antes de a gente passar para o último subitem. Muitos contratos, vocês vão perceber isso. Quando você compra algum bem, contrata um cartão de crédito, está escrito o consumidor, ou de seguros, o segurado,
ou usuário. No direito, a gente sabe que a gente já tem mais advogadas que advogados. Na sociedade também, salvo engano, pelo IBGE, já tem mais mulheres que homens. Quando eu penso numa experiência do usuário boa e inclusão, não faz sentido que eu tenha um contrato padronizado que só fala linguagem masculina. Porque se eu fosse uma mulher contratando serviço, acho que as mulheres já estão até acostumadas, né, infelizmente. Até em música, até na seara religiosa, eu me lembro, né, sempre fala, por exemplo, afligido, perseguido, porém nunca destruído. Não é afligida, não é perseguida. Então é sempre um eu lírico ali. Aqui entra numa parte de literatura quase, mas já fecha esse parêntese. É sempre um eu lírico masculino que é utilizado, não feminino. Trazendo para os contratos, que é uma coisa que a gente consegue mudar, é importante pensar nessa linguagem, para que as mulheres também sejam incluídas. E amanhã a gente fala nas próximas aulas disso com mais detalhe. Passando para o subitem 16.10, assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. Outro ponto. Quando a gente pensa em acesso à informação, aqui no Brasil a gente tem lei de acesso à informação, portal da transparência e outros mecanismos. Mas apesar de ter a lei e portal de transparência, muitas informações é difícil que a gente consiga. Se para nós, profissionais jurídicos, é difícil, imagine para o resto da população. Então, será que a população, aqui vocês estão vendo que a gente está fazendo reflexões mais abstratas, a gente está falando do geral. Amanhã e na última aula, na quarta, nós vamos falar do mais específico, e talvez alguns estejam se perguntando, alguns e algumas. Ok, mas cadê as peças de legal design? Cadê os modelos? Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro a gente passa por essa parte mais geral. Será que essa população não tem direito a saber como o orçamento do judiciário funciona? Para onde está indo o dinheiro dos impostos que financiam isso? Que é outro ponto que eu vou falar na parte 2, mas eu antecipo. Por um levantamento na Secretaria do Tesouro Nacional, eu não sei se coloquei referência aqui, mas se eu não tiver colocado, a gente coloca nos slides das próximas aulas, o judiciário brasileiro foi considerado o judiciário mais caro do mundo. Mais caro do mundo. Só que esse preço não se reflete em eficiência. Nada mais justo que o judiciário mais caro fosse o mais eficiente. E a gente tem projetos bons, acho que os e as colegas que estão participando, que já foram, por exemplo, ao Fórum Central Civil aqui em São Paulo, já viram aquela vara do futuro, né? Que eles juntaram várias varas, eles tentam otimizar o atendimento. Às vezes fica um pouco confuso de conseguir acessar, né? Porque você condensa tudo numa vara só, mas a gente sabe que o judiciário está se esforçando, tem aí as metas do CNJ, tem impacto de linguagem simples, né? Quem somos nós para julgar? Aquela pessoa que desce o pau e depois assopra. A gente sabe que é muito difícil essa tomada de decisão em políticas públicas, atender um país de mais de 200 milhões de pessoas com recursos escassos, pessoal escasso, por aí vai. Mas a gente pode fazer mais, a população merece mais. E o subitem 16.10 tem a ver com isso. Para a gente fechar o ponto de agenda 2030, nesses últimos 9 minutinhos, acho que a gente tem aqui, antes da pausa, eu vou falar de exemplos no ordenamento brasileiro. Aqui a gente fala do relatório de sem número de 2022, que eu antecipei para vocês, que o tempo médio pela aprovação de decisão pelas cortes brasileiras foi de 2 anos e 3 meses, já pontuamos que é absurdo, não dá para viver mais essa realidade. E se tiver funcionários públicos e funcionárias públicas me ouvindo, a gente sabe que não é culpa de vocês, não se sintam culpados, não é aqui uma questão de apontar um culpado, mas é questão de nós coletivamente fazermos essa reflexão e pensarmos como deve ser o judiciário do futuro, como deve ser o sistema jurídico do futuro, porque a gente como sociedade já avançou em muitas coisas, a gente já tem, e eu sei que, por exemplo, eu moro em São Paulo, Jennifer também mora na Grande São Paulo. Nós vivemos uma bolha. Existe um Brasil profundo que é muito mais difícil de essas coisas chegarem. Aqui, nessa cidade, felizmente, tudo que é internacional chega rápido, você encontra todo tipo de produto e serviço, inclusive 24 horas, e por aí vai. Mas o ponto é, se nós temos produtos de qualidade nórdica, se eu posso colocar assim, em muitas searas, por que não ter isso no judiciário? Por que não ter um judiciário nórdico? Até porque a nossa carga tributária é alta, também não é barata. Então, são questões para nossa reflexão. Pontuei também com vocês, que o judiciário brasileiro foi considerado o mais caro do mundo. Aqui não tem a referência, a gente vai colocar no slide de amanhã, perdão por isso, mas foi um levantamento divulgado recentemente pela Secretaria do Tesouro Nacional, então o próprio governo apontou esse dado, não é um dado externo. E, outro ponto, ainda existe um espaço para uma maior adoção de métodos alternativos de resolução de conflitos, como arbitragem, mediação, conciliação, resolução de disputas online e por aí vai. 2 ponderações aqui nesse ponto. Primeira,
A gente sabe que a arbitragem no Brasil foi criada como uma justiça privada nos anos 90, porque o judiciário não andava. A gente tem arbitragem judiciária e continua com soluços. E até eu convido os e as colegas a olharem o relatório de Justiça em Números, ele tem um detalhamento de quem são os maiores litigantes. Acho que agora o STF, inclusive, tem um painel em que ele mostra as informações. O maior litigante é o Estado contra o Estado. E aí são entes municipais, estaduais e federais. A minoria dos processos judiciais é proposto pelas pessoas. E os processos propostos pelas pessoas normalmente focam em questões como consumo, serviços bancários, serviços de energia elétrica, telefonia, água e gás e por aí vai. Então, o próprio Estado pode se organizar melhor para lotar menos o próprio judiciário, diminuir o estoque de processos. Mas, em relação às pessoas, em relação ao setor privado, a gente ainda precisa mudar essa cultura da litigância. Amanhã, eu, na terceira aula, a Jenny e eu, a gente vai falar sobre os antecedentes do legal design, como que a gente chegou nisso. E um dos antecedentes é o direito proativo e preventivo. Resumidamente, é usar o direito para prevenir que os problemas escalem para conflitos e usar um direito orientado ao futuro. Por isso que a gente precisa mudar essa cultura de litigância. E aqui está um papel que o legal design pode desempenhar. Como que eu mudo essa cultura de litigância e procurar o judiciário? Porque, assim, de novo, eu não vou ser hipócrita. Como consumidor, a vontade que dá é eu vou para o judiciário mesmo, eu vou lascar uma ação em cima. Ok. Só que hoje a gente tem alternativas em que toda a população conhece, que são consumidor.gov.br, muitos fornecedores respondem lá, o próprio Reclame Aqui, que não é judicial, mas funciona, Procon Online em vários estados, o Juizado Especial Civil e também o próprio Judiciário. Então, como que a gente faz para fomentar e publicizar esse tipo de solução, esse tipo de seara, que não é do judiciário, que não vai ser mais um processo ali lotando o judiciário, porque são duas preocupações aqui, eu faço questão de fazer essa ressalva. Eu tinha uma professora na faculdade, chama Andréa Boari Caraccioli, nas aulas de processo civil, ela falava da questão, quem for do Mackenzie vai conhecer aí, vai lembrar dela, falava da questão da jurisprudência defensiva, que é um perigo, de, eu vou criar jurisprudência defensiva para que não suba nenhum recurso. Existe esse ponto, e eu concordo com esse ponto. Mas, por outro lado, a gente tem um estoque de processos muito grande, e a gente não tem juízes e juízas o suficiente para isso. Se quem acompanha dados de concursos, eu confesso que eu não acompanho assim com afinco, mas eu vejo as notícias que aparecem. Dificilmente os concursos para juiz e juíza provêem todas as vagas que estavam, ou seja, empossam uma quantidade de juízes e juízas que é a mesma das vagas que foram abertas em edital. Aí a gente se pergunta, será que é falta de qualidade da formação jurídica? Será que o concurso é muito exigente? Seja qual for a razão, e é muito... Eu volto no exemplo da colega que está aqui, que está na faculdade, isso aqui deveria ser ensinado na faculdade. Legal Design e Linguagem Jurídica Simples. Porque eu sei que toda a faculdade de Direito tem uma disciplina de linguagem jurídica. Por que a disciplina de linguagem jurídica não fala disso? Por que ela em Introdução sobre o Direito e outras matérias não se comenta sobre isso? Porque a gente precisa criar essa cultura desde a faculdade. Mas, por outro lado, voltando ao ponto de jurisprudência defensiva, deixa eu só pôr aqui em você, para as pessoas te ouvirem, porque eu não sei se as pessoas te ouvem. Gente, a Jenny vai falar. Não, só complementando a fala do professor Anthony, existe um estudo do próprio CNJ em que ele fez, em que o judiciário ele recebe cerca de mais de 100 milhões de processos por ano. E aquilo que o doutor Anthony, ele fala justamente nesse sentido. Olha só que interessante. Quantos juízes nós temos? Fazendo uma conta básica aqui, não chega a 20. Então, fazendo essa conta, porque tem um estudo também que fala sobre isso, tecnicamente, depois cada juiz... Isso, exatamente. Cada juiz que está com a posse do cargo hoje, ele consegue, por ano, analisar, se eu não me engano, 1.790%. Cadê o restante? Quem é que vem analisar? E quem trabalha vou falar com pertinho dela para pegar o microfone, quem trabalha indo lá fora no contencioso, sabe, e não estou falando mal dos fóruns, mas é uma realidade, você vai lá para o ofício, para a vara ver o processo. Já juntaram a petição que eu protocolei? Não, por exemplo, a gente está em março. Juntaram está em setembro. Gente... A juntada está meses atrás, e eu não tenho como culpar os funcionários. Porque você olha, desesperador. Tem tantas passas e passas e passas. Agora, a gente fala da realidade de São Paulo, todos os processos já são digitais, inclusive até em processo físico você consegue peticionar digitalmente. Né? Eu não sei se já todo
de todas as justiças, né, eleitoral, trabalhista, por aí vai, já estão nessa realidade. Acredito que sim. Mas, de toda forma, você ainda tem essas passas, esse monte. Já me aconteceu, já aconteceu com a doutora Jennifer, de procurar processo, o processo já estava antigo, desmanchado, rasgado. Ou o processo perdeu, e aí você tem de ir. Uma vez eu tive de pedir para ver o livro do registro dos feitos, eu não sabia o que era isso, que é um livro em que eles anotam o que acontece nos processos judiciais, porque o processo se perdeu, e aí precisaram ir lá olhar o livro, esperando 2 horas, e aí trouxeram os calhamaços. Então, assim, é complicado. Tem esse estoque de processos antigos, vão chegando novos e novos. E aí, para fechar esse ponto da jurisprudência defensiva, tem o perigo da jurisprudência defensiva. Obrigado, Jenny. Tem o perigo da... Valeu. Por aqui. Obrigado. Gente, a gente está tentando conseguir microfones para os dois, tá? Porque quem viu a propaganda da ESA falou, nossa, tinha microfone para os dois. Eu também não entendi. Eu já pleiteei, tá? Não quero que a militância me cancele, dizendo que é uma mansplaining ou uma interrupting. Aqui é igualdade de gênero, tá bom? Por favor. Pessoal, eu não estou calada. Ela não está calada, ela não está silenciada, tá? É uma questão técnica que deram um microfone só. Só para aproveitar esse esclarecimento, que ela é importante. Mas voltando, tem a questão da jurisprudência defensiva, mas também tem a questão de estoque de processos alto. Tudo vai para o judiciário. O nosso STF, que é a nossa Corte Constitucional Máxima, tem mais processos do que qualquer corte constitucional no mundo. E isso que tem jurisprudência defensiva, no STJ também tem súmula 5, súmula 7, e essas coisas não evoluem. Eu vou falar bem brevemente, gente, me perdoem, tá? Eu vou extrapolar 5 minutos da pausa, que são 10h55. A gente pausa às 11, só para terminar o ponto. O judiciário, o que ele fez? Aqui eu estou com os meus slides no celular e Scott, eu vou olhar por aqui. O judiciário, o STF, criou uma página dedicada à Agenda 2030. Eu coloquei o link aqui para quem quiser acessar. Lá tem infográficos, eventos e outras informações relacionadas. Eles já fizeram vários eventos comentando isso. 2 iniciativas que eu vou destacar. O painel de dados é a RAFA 2030. Ou o RAFA 2030, agora me deu uma dúvida. Eles criaram esse painel junto com o PNUD, salvo engano, que é o Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, acho que é, United Nations Development Program, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eles criaram esse painel e o que ele mostra? Ele mostra das ações que estão tramitando no STF, a qual ODS elas estão relacionadas. Então aqui vocês vão ver que os ODS são erradicação da pobreza, eu tô só lendo aqui no notebook para ver como aparece para vocês. Aparece direitinho, tá bom. Erradicação da pobreza, fome, zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global climática, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação dos ODS. Não surpreende ninguém que a maior parte das ações estejam no ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, porque nem todas elas vão versar sobre valores como igualdade de gênero e por aí vai. E nas aulas de amanhã, ou na última, a gente vai trazer, inclusive, um documento com legal design em linguagem simples que o STF cria. Em resumo, eles começaram a incluir a indicação dos ODS nas decisões, o que é muito bacana. Falando do RAFA, não cheguei no RAFA ainda, estou no painel de dados. Esse painel de dados também mostra quantos desses processos estão em pauta, vocês vão ver que a minoria está em pauta, quantos foram julgados pelo plenário, a maioria já foi julgada, e quantos foram baixados. Outra coisa que eu quero comentar, e aqui a gente já vai para a pausa, RAFA 2030. O que é a RAFA? Ou a RAFA? O nome no site são redes artificiais, redes neurais artificiais para a Agenda 2030. Para fomentar a Agenda 2030, por isso RAFA. Trocando em miúdos, ferramenta tecnológica que usa IA e outros recursos de automação para classificar os processos de acordo com a Agenda 2030. Gente, o gráfico está com uma qualidade ruim, é culpa do site, tá? Não nossa, só fazendo esse disclaimer, mas como que funciona? Os processos são autuados, existe uma classificação manual dos processos nos ODS da Agenda 2030,
Essa base de dados é etiquetada, e aqui eles usam linguagens como Python e R, os programadores talvez estejam assistindo, vão vibrar, entrem lá no site porque tem toda a explicação. Eles usam processamento de linguagem natural, que é inclusive um dos temas da minha pesquisa de mestrado em linguagem simples jurídica, bem bacana. Inclusive, Jenny, eu vi que eu nem me apresentei, né? Eu só fui falando, fui com Deus. Oi, gente, eu sou o Anthony Vai. Agora que me ocorreu isso, gente, perdão. Mas na volta eu conto um pouquinho mais sobre mim. E esses processos eles são etiquetados na base de dados, e aí o Rafa 2030, esse algoritmo é treinado, tem uma validação humana dos resultados obtidos pela inteligência artificial e tem ajustes do algoritmo. O que ele entrega? Classificação automática de peças via Deep Learning. Deep Learning é um aprendizado profundo. É um método de aprendizagem dessas soluções de inteligência artificial, então elas vão aprendendo literalmente, usando recursos como, por exemplo, redes neurais, que eu acho que é o que o Rafa usa, e também... ou seja, você vai alimentando esse algoritmo até que ele consiga ir exponencializando e se desenvolvendo nessas tarefas, e foi criado um aplicativo com ferramentas gráficas de apoio à atividade de classificação. E por que isso é importante? Opa! Just in time, 10h59. Por que isso é importante? Porque mostra a relevância que o nosso judiciário brasileiro está dando às questões da Agenda 2030. Ou seja, isso coloca o Brasil no plano internacional em equivalência com o que países estão fazendo. Porque é meio curioso, né? Eu não sei se era o Macunaíma que falou isso, qual aquele livro que falava que o Brasil tinha... que era um mapa do Brasil, né, com uma cabeça pequenininha e um corpo enorme, acho que era uma Macunaíma. É curioso, nós temos números expressivos em economia, quantidade de processos, como colocou a doutora Jennifer, mas às vezes a gente não tem uma excelência. Mas, ao mesmo tempo, a gente é criado para supervalorizar tudo que é estrangeiro. Olha aqui um exemplo maravilhoso do judiciário brasileiro. Uma solução criada aqui no Brasil, por programadores do Brasil. Quem lê o relatório vai ver que eles criaram um notebook do próprio judiciário, depois criaram uma máquina virtual com capacidade equivalente para desenvolver, trabalhando a Agenda 2030 e trabalhando para engrandecer o país e para caminhar. A Agenda 2030 não é uma imposição, não é algo fixo, ninguém é ingênuo de achar que em 2030 vai estar tudo resolvido, mas é um norte. É como a nossa Constituição, que é programática, ela traz ali questões para que o governo faça. A gente já tem igualdade no artigo 5º? Não, mas ele é o nosso norte. A gente trabalha a partir da igualdade formal para a igualdade material. Vou parar por aqui, pausa de 5 minutos, 11h06 a gente volta, e voltamos falando da recomendação OCDE, OECD Legal 0498. Obrigado por nos acompanhar até aqui, a gente vai olhar os comentários de vocês, na volta itens 3 e 4, e no final 10 a 15 minutinhos a gente respondendo as questões. Obrigado. Pronto. Olá, olá, voltamos. Sim, estamos de volta. Agora a gente vai falar sobre a recomendação OECD. A recomendação do OCDE em inglês é OECD, que é Organization for Economic Cooperation and Development, por isso que é OECD, Legal 0498. Aí vocês vão entender um pouquinho mais como está o Legal Design no plano internacional. Inclusive, foi uma coisa que nós incluímos no curso. Por quê? Porque no outro curso em que eu participei, perguntaram, mas quem define o que é Legal Design? Eu falei, tem definição dos doutrinadores, tá? Mas não tem lei? Com a norma ISO, vocês vão ver que agora tem uma norma ISO. Estamos chegando lá, estamos positivando o Legal Design em linguagem simples. Mas essa norma da OCDE é recente, mas é esclarecedora. Não, passa aí. Certinho. Tá. Enquanto a gente resolve a questão de slides que não está indo, acredito que vocês já tiveram acesso ao material. Se não tiverem tido ainda, vocês acompanham os slides assim que receberem. Só para a gente ser fiel ao tempo, né, porque a previsão de término da aula é meio-dia. Então, falando sobre a recomendação OCDE ou OECD Legal 0498, eu vou falar um pouquinho dos antecedentes. Os antecedentes são, a OECD tinha criado um arcabouço que eles chamam de OECD Framework and Good Practice Principles for People-Centered Justice, de 2021. Traduzindo, o arcabouço da OCDE, os princípios e boas práticas para uma justiça centrada nas pessoas. E a OCDE também tinha iniciativas anteriores na área de acesso à justiça desde 2013. E essa recomendação ela está focada em 4 pilares principais dos sistemas de justiça centrados nas pessoas. Será? Boa. Essa recomendação está centrada em 4 pilares principais dos sistemas de justiça centrados nas pessoas. O primeiro,
Concepção e prestação de serviços centrados nas pessoas. Segundo, facilitadores ou veiculadores de governança e infraestrutura. Terceiro, capacitação das pessoas. E quarto, planejamento, monitoramento e responsabilização. Essa recomendação ela foi adotada no dia 7 de novembro do ano passado pelos 38 países membros da OCDE. E o tema principal dela é o design e prestação de serviços jurídicos e judiciais centrados nas pessoas. É legal que a recomendação traz essa diferença, porque nem todo serviço jurídico é judicial, nem todo serviço judicial é jurídico. E essa norma faz diversas menções a temas como justiça centrada nas pessoas, mediante design centrado no ser humano, ou seja, legal design, e linguagem simples. Essa norma reflete, então, os postulados do legal design, que é essa abordagem sistêmica do direito, repensar todo o sistema. E ela tem essa ênfase grande em passar do juridiquês à clareza e sair do jargão e caminhar em direção à inclusão e à acessibilidade. Alguns pontos importantes. O primeiro, a definição de acesso à justiça. A recomendação define acesso à justiça como a capacidade das pessoas, empresas e comunidades de evitar conflitos e obter uma resolução eficaz, justa, equitativa e oportuna das suas necessidades legais relacionadas à justiça. Vejam que existe de novo essa menção. Tá certo. Vejam que existe de novo essa menção a evitar conflitos. Não é só resolver conflitos, é evitá-los, para que eles não sejam judicializados e não precisem ser resolvidos em outros meios adequados de resolução. Outros pontos importantes. A recomendação ela traz um conceito chamado Justice Pathways, ou caminhos da justiça. Essa é uma tradução livre minha. Que são os mecanismos e serviços formais e informais pré-judiciais e judiciais, usados por pessoas e outras partes interessadas para evitar problemas legais ou buscar a sua resolução. Pontos de destaque: serviços informais, serviços pré-judiciais e evitar problemas legais. Então tem essa ênfase muito grande, não só na justiça diante dos juízes, tem um processo, mas no que vem antes de um processo acontecer. Outro conceito bacana é o de serviços jurídicos e judiciais. Ele diz que são o espectro de serviços judiciais e não judiciais presenciais, online ou híbridos, que oferecem a indivíduos informais ou informais para resolver suas disputas ou atender às suas necessidades jurídicas, incluindo mecanismos alternativos de resolução de disputas, ou ADR, Alternative Dispute Resolution, ou resolução de disputas alternativa, que permitem acordos extrajudiciais e esquemas que apoiam a prevenção e a redução de conflitos. Então, pontos que chamam a atenção: serviços presenciais, online ou híbridos, e tem um autor que eu recomendo a leitura que chama Daniel Susskind, né, Jennifer? Que ele fala desde os anos 90 sobre cortes online, que é uma realidade que a gente experienciou com a pandemia, agora voltamos ao presencial, mas é uma ferramenta, inclusive que no meu sentido deveria ter sido mantida, porque facilita muito a vida. Eu faço algumas coisas de contencioso, às vezes a gente precisa pedir expressamente, como estamos em outro estado, se for possível, a audiência e conciliação seja virtual, nem sempre é atendido. E também essa questão de acordos extrajudiciais e prevenção e redução de conflitos. Eu vou só fazer uma pausinha, porque eu olhei para a Jennifer e lembrei que eu não me apresentei, só para dar um contexto. Eu sei que a mini bio está lá no curso, mas só para falar um pouquinho sobre mim. Assim como a Jennifer, eu sou advogado, pesquisador e palestrante em Direito e Novas Tecnologias, e também autor de artigos como ela, e coautor de livros, e também advogado, pesquisador, palestrante, autor e também professor, como a Jennifer, em cursos de graduação e pós-graduação aqui no Brasil e na América Latina, voltados para direito e inovação. E eu sou o Legal Design Expert Practitioner certificado pela Legal Creators. A Legal Creators é uma academia online pioneira de Legal Design, foi fundada por uma das pioneiras no tema globalmente, que é a Tessa Manuelo. Ela é uma francesa que hoje vive no Brasil com a companheira dela, lá no Sul. Outro ponto, conheci o Legal Design na faculdade, acredito que a Jennifer também, a gente sempre achou que tinha alguma coisa errada com a forma de direito ser feito, a linguagem, até os vestimentos, o distanciamento, a falta de efetividade, e agora, no mestrado, estou pesquisando sobre linguagem simples jurídica,
Inclusive, participei no ano passado, em setembro, em Buenos Aires, da primeira conferência sobre linguagem simples aqui na América Latina, foi a PLAN Conference, da PLAN, que é a Associação Internacional de Linguagem Simples. Faço parte da Associação Brasileira de Linguística, a ABRALIN, por conta da pesquisa também de mestrado que é em Linguística. E faço parte também de outros centros de pesquisa que acho que estão lá e vocês não vieram aqui ficar ouvindo o meu currículo. Eu só estou tomando cuidado de contextualizar isso porque eu não tinha colocado antes ainda, explicar um pouquinho sobre mim. Mas lá na Minibio tem o Lattes, tem mais informações, vocês conseguem também encontrar mais sobre a Jennifer e eu nas redes sociais, e até o último dia de aula a gente vai colocar essas informações de uma maneira mais completa. Mas voltando para a resolução. Outro ponto importante, centralidade nas pessoas. Que a gente vem falando muito, né? Desde o começo, a Jennifer abriu falando de centralidade nas pessoas. Centralidade nas pessoas. O que é essa bendita centralidade nas pessoas? A recomendação diz, uma abordagem centrada no ser humano, que adota a perspectiva das pessoas como ponto de partida e coloca as pessoas no centro da concepção, ou seja, do imaginar, do criar, do fornecimento, ou seja, a prestação em si, implementação e avaliação de políticas públicas, serviços e procedimentos jurídicos dentro e fora do sistema de justiça. E por que isso é revolucionário? Pontos que me chamam a atenção. Abordagem centrada no ser humano. Então, não é mais centrada no quanto eu tenho de orçamento ou em como um certo setor do judiciário gosta de funcionar e por aí vai. Ou na visão de um governo específico. Porque o Brasil também tem essa falta, né? Falta um plano de Estado e não um plano de governo, porque a cada 4 anos muda. Eu falei sim porque estão querendo acabar com a reeleição, gente. Ainda não mudaram isso, tem um projeto em análise. Mas a cada 4 anos isso muda e a gente acaba sofrendo. Então tem a ver com isso, um plano de Estado para o judiciário, as pessoas no centro. Então as pessoas como ponto de partida e não os criadores da solução jurídica, o que torna as soluções jurídicas muito mais eficientes, muito mais eficazes e acessíveis. E pontos que são destacados. Políticas públicas. Então, no sistema de justiça, não é só o judiciário, não são só os métodos alternativos de resolução, são as políticas públicas, são os serviços e procedimentos jurídicos dentro e fora do sistema de justiça. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu sei que foi fomentada a criação tem os Sejuscs, os centros de solução de conflitos, tem capacitação para mediadores, por aí vai. São questões que estão fora do próprio tribunal, mas ainda assim fazem parte desse escopo. E ela leva em conta as perspectivas e necessidades de comunidades específicas, incluindo grupos marginalizados, mal atendidos e em situações vulneráveis. Por exemplo, mulheres, crianças, indígenas, idosos e pessoas com deficiência. Outro ponto que chama a atenção aqui, as perspectivas e as necessidades dessas comunidades marginalizadas. Pensando no Brasil, a gente não precisa ir longe. Vocês devem ter visto lá nas redes sociais toda a polêmica de Marajó, enfim, né? Vários grupos políticos falaram, mentiram, não mentiram, não interessa para cá. O que interessa existe uma questão, sim, em Marajó relacionada à exploração sexual de crianças e adolescentes. Como que a gente faz para que o judiciário seja efetivo nessa situação? Como que o judiciário chega até lá? E não pode ser só o judiciário, não adianta só o fórum da cidade mais próxima. Trabalho de polícia, civil e militar, trabalho de assistência social, trabalho de psicólogos para atender essas crianças, trabalho de serviços médicos para entender o que aconteceu, trabalho para prevenir, trabalho de inclusão social e cidadania para que essas pessoas tenham renda, para que elas tenham serviços públicos na localidade onde elas moram. Esse problema já vem de décadas. Então, esse ponto tem a ver com isso. Como que eu trago perspectiva e necessidade da comunidade marginalizada? Não só de nós que moramos em São Paulo e temos estrutura, mas dessa população ribeirinha que mora nos extremos do Brasil e vem sendo negligenciada. O judiciário, pensado a partir de legal design, tem a ver com isso, com as necessidades de todos e não só de alguns privilegiados. Outro ponto dessa recomendação, aqui é um resuminho, eu coloquei o link nas referências de tudo que está sendo falado aqui. Se faltou alguma coisa, a gente vai colocar nos próximos slides, Jennifer e eu. Mas o link dessa recomendação está lá, está em inglês, eu não sei se tem versão em português, mas para quem tiver eventualmente dificuldade no inglês, tem um site chamado depl.com, depl.com, que é um tradutor com base em A, que é muito, muito acurado, muito bom, é só jogar lá que dá para entender. Fazendo um resuminho para vocês, do que essa norma traz, ela busca garantir que os serviços jurídicos, judiciais e relacionados sejam... Só um segundo, gente. Vou tomar uma aguinha. Então, voltando.
Essa norma busca garantir que serviços jurídicos, judiciais e relacionados sejam desenvolvidos com as pessoas no centro, fornecidos em linguagem clara, simples e inclusiva, evitando complexidade, enderecem necessidades recorrentes de maneira sistêmica, considerando as causas subjacentes. Mais uma vez, volto para o exemplo triste do Marajó. É um problema que não tem só no Marajó, mas no Brasil inteiro. Então, isso é uma necessidade recorrente. Tem causas subjacentes a ser endereçadas de maneira sistêmica. Então, o sistêmico aqui não é sinônimo de multidisciplinar, mas também dá para a gente entender dessa forma. Como que a gente cria uma equipe, uma solução com várias expertises juntas para atacar esse problema de uma forma eficaz para resolver? E o quarto, sejam desenvolvidos mediante uma combinação de políticas, regulação e outras medidas constantemente melhoradas a partir do feedback de pessoas, negócios e comunidades. O que eu gostei bastante também nesse item 4 é a partir do feedback das pessoas, negócios e comunidades. Hoje, mais cedo, Jennifer e eu estávamos falando sobre essa perspectiva de justiça que é participativa, que coloca o cidadão, a pessoa cidadã, no centro. Aqui um exemplo. As pessoas, negócios e comunidades dando feedback para o judiciário. Eu sei que o judiciário aí tem ouvidoria, tem instâncias participativas. Inclusive, teve um governo anterior, acho que foi o governo Dilma, que tentou criar alguns centros de participação, deu uma maior polêmica, que eram alguns centros, acho que o nome era Centros Populares, para que a população se manifestasse. Mas o ponto é, esses são passos, aqui, lembrem-se de que essa recomendação, diferentemente da norma ISO, que a gente já vai falar já, ela é uma recomendação. Não é lei, mas aponta um norte, como a Constituição, como a Agenda 2030. Esse é um norte para uma justiça melhor. Porque quando eu ouço mais as pessoas, as necessidades da comunidade de negócios e das pessoas, o judiciário pode ser melhor estruturado, atende melhor as necessidades, é mais cidadão e mais eficaz. E outro ponto que chama a atenção, o foco em transformação digital responsável com dados e tecnologia, incluindo soluções de IA apropriadamente desenvolvidas e auditadas. O curso não é sobre IA, infelizmente não nos aprofundaremos sobre isso, quem sabe a gente volte no futuro com um curso sobre IA e direito, mas uma das questões viscerais das soluções de inteligência artificial é como que eu crio uma solução apropriada e como que eu faço auditoria. E vejam que liga o design e inteligência artificial, tem um liame. A gente vai colocar nas recomendações bibliográficas dos próximos slides um artigo sobre isso. Mas a inteligência artificial é uma forma de trazer concretude às soluções de legal design, porque a gente foi muito no plano das ideias, o que pode ser, mas a inteligência artificial ajuda isso a funcionar de uma maneira concreta. Agora a gente vai falar de norma ISO de linguagem simples, depois do pacto do CNJ. Estamos caminhando aí para os finalmente, para o momento de, eventualmente, dúvidas. Gente, tiverem comentários, apedrejamentos, aclamações, coloquem lá no chat que a gente vai ler. E quem tiver, eventualmente, perguntas, também coloque no chat. Colocaram professor, pode repetir o nome do site, DePel, já colocaram aqui. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Norma ISO. Que bicho é esse? O que é ISO? A ISO é a International Standards Organization. A gente no Brasil não conhece a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ISO é como se fosse uma ABNT internacional. E existem várias entidades internacionais de linguagem simples, por exemplo, a PLAN, que é a Plain Language Association International, Associação Internacional de Linguagem Simples, a Clarity, que é a Associação de Linguagem Simples Jurídica, e também existe uma federação que congrega uma outra entidade. Já existia essa necessidade por uma linguagem mais simples. E aí essas associações, junto com a ISO, vieram trabalhando já há algum tempo. Quem quiser mais informações pode pesquisar, mas é um processo demorado, coloca vários players à mesa, porque é que nem a criação de lei aqui no Brasil. Cada vírgula que está lá, mantém, tira, concordo com o conceito, não concordo. E essa norma saiu no ano passado, em junho, é a norma ISO 24495/1 de 2023. Gente, adoraria que fosse de graça igual a legislação, mas não é. Infelizmente, a norma ISO está uns R$600, acho que são quase 100 francos suíços. Para quem tiver interesse em adquirir, a gente não pode disponibilizar de graça, vocês conseguem achar, pesquisando no Google, um preview com alguma informação. A norma inteira, acho que tem 11 ou 12 páginas, salvo engano. Mas olhando o preview, vocês conseguem ter uma ideia. Adoraria, de novo, estar aqui com vocês explicando tudo da norma da OCDE e tudo da norma ISO. Não vai dar, porque temos um tempo limitado, mas aqui vocês já vão ter uma noção geral para entender como que ela funciona. E
Aqui, essa norma ISO é o primeiro padrão internacional de linguagem simples, que a gente esbarrava nessa questão. O que é linguagem simples? Quem que define o que é linguagem simples? E essa norma já está sendo traduzida para o português pela BNT. Então, em algum momento aí do futuro, vamos ter a norma ISO em português, considerando as peculiaridades do nosso idioma. Deixa eu só ver se eu coloquei isso aqui. Desculpa, gente, eu já volto. Não. Coloquei no próximo slide. Essa primeira parte, ela fala dos princípios e diretrizes que regem a linguagem simples. Mas está já em elaboração uma segunda parte que vai ser focada só em textos jurídicos, o que vai ser muito bom. Mas esta primeira parte da norma já é prevista para ser aplicada à informação jurídica. Então, o que essa norma ISO traz de importante? Traz uma definição de linguagem clara, então ela vai dizer que a linguagem clara é um estilo de comunicação focado em simplicidade, clareza e efetividade, para assegurar que o público-alvo entenda e age de acordo com a informação disponibilizada. É de aplicabilidade universal, todos os tipos de documentos, incluindo documentos jurídicos, porque pode melhorar a compreensão e engajamento, e é fruto de uma colaboração, como eu coloquei, de associações internacionais de linguagem simples, a Plain e a Clarity, e também do Instituto Internacional de Design de Informação. Aqui tem um ponto acadêmico interessante que agora eu sou pesquisador de legal design em linguagem simples, mas lá desde o legal design, Jennifer também, quando a gente fala de legal design, o design de informação tem a ver com linguagem. Então, uma bola dividida. Quando eu estava lá na conferência em Buenos Aires, inclusive a minha palestra foi chamada Legal Design Linguagem Simples, duas faces da mesma moeda, porque é uma bolinha dividida. Porque o pessoal da linguagem simples vai dizer que o design, e a gente vai ver no conceito, é uma das partes da linguagem simples, e é. E quem é do legal design vai dizer que a linguagem está lá no design de informação. Então, são duas lentes para uma mesma questão, que melhora a vida das pessoas e melhora a prestação de serviços jurisdicionais ou jurídicos. Qual é o conceito? Perdão. Qual é o conceito? E esse conceito foi criado ou divulgado pela própria Plain. Quando um texto está em linguagem simples, não simplista, aqui fazendo essa ressalva, quando a gente fala em linguagem simples, o pessoal fala, é a tecnia, é perda de clareza, meu Deus, mas vai zero significado. Não é isso. Não é a tecnia ou perda de significado. É melhorar a clareza. Quando um texto está em linguagem simples, quem lê encontra o que busca, entende o que encontra e usa essa informação com assertividade. Pergunta para o pessoal aqui presencial e para o online. Vocês acham, uma pergunta retórica, mas eu preciso fazê-la. Vocês acham, pensando na informação jurídica, que a informação jurídica atende a esses requisitos? Texto jurídico, quem lê encontra o que busca, entende o que encontra, usa a informação com assertividade, com independência? Não, né? Infelizmente não. Essa primeira parte, como eu falei, trata dos princípios diretrizes, vai haver uma segunda parte falando de textos jurídicos. Pontos importantes, e quem der é unânime, né? Infelizmente não. É unânime. Não, quem respondeu outra coisa está vivendo aí um outro Brasil, um outro mercado. Pontos importantes que estão nessa norma. Aqui, Jennifer e eu destrinchamos os pontos principais, mas quem for ler a norma completa vai ver que tem mais informação. Quais são as 4 diretrizes? 1. As pessoas leitoras encontram aquilo de que precisam, então a informação é relevante. 2. As pessoas leitoras conseguem encontrar facilmente o que precisam encontrar, é localizável. 3. As pessoas leitoras podem entender facilmente o que encontram, é compreensível. E 4. As pessoas leitoras podem usar facilmente a informação, é utilizável. Inclusive, na norma tem um gráficozinho que a ISO colocou, que mostra essa amálgama de 4 coisas, a informação lá no meio. Passando ponto a ponto. 1. O que é importante aqui nesse ponto de quem lê, encontra facilmente, entende facilmente... Não, perdão. De quem busca, quem lê, obtém aquilo de que precisa. Identificar quem é a minha pessoa leitora. E de acordo com o conceito que a norma traz, quando ele fala em reader, que é leitor, ele não está falando só de quem lê, ele fala de quem usa essa informação, quem busca uma informação específica, lá na norma está escrito skimming e scanning, quando você procura por palavras-chave, eu só escaneio o texto visualmente para achar alguma informação, e a pessoa para quem o documento é lido, seja por uma outra pessoa ou por um dispositivo. Porque hoje a gente tem interfaces de usuário comunicacionais, por exemplo, Alexa,
que mais, Jennifer? Alexa, o Google Home e por aí vai, que falam. Então, imagina uma pessoa, por exemplo, que é deficiente visual e depende desses dispositivos de leitura. Essa pessoa também é uma pessoa leitora para fins da norma. Segundo ponto, identificar o propósito das pessoas leitoras. Por exemplo, pensar na criação de legislação. Lógico, a gente sabe que o Congresso Federal, meu Deus, o Congresso Nacional, gente, perdoem, é o sono. Pensei Senado Federal, falei Congresso Federal. O Congresso, ele tem ali assessores legislativos e toda uma equipe que ajuda na redação de normas. Eu falo que eu já trabalhei com relações governamentais, era um pouco desesperador, porque eu ficar acompanhando e caçando. Já saiu o projeto, vão apresentar para votação e por aí vai. Aí falavam, não, tá com o setor X, que não vou lembrar o nome agora, que está escrevendo ou está em revisão. E depois da votação também tem esse detalhe, esse bastidor. Eles mandam para uma correção, e aí leva dias, porque eles vão ver se a numeração está certa, se está tudo certinho ortográfica e gramaticalmente, por aí vai. Pensando nesse tipo de documento, legislação, qual é o propósito de quem lê a legislação? Tá, eu preciso ler. Aqui a gente vai fazer essa conjecturação coletiva, vai inferir juntos. Quem lê a legislação quer entender o que essa lei diz, para quem essa lei se aplica e quais as consequências que essa lei traz. Certo? Acho que todo mundo aqui a gente concorda, pelo menos essas 3 informações. O que a lei diz, a quem ela se aplica e... Exato, quando ela pode ser utilizada, a quem ela se aplica e quais consequências essa lei traz. Quem escreve legislação, quem cria, tem de ter em mente o propósito de quem lê. Outro ponto importante, identificar o contexto que o documento será lido. A norma ISO, quando ela fala em documento, também vale aqui destacar, ela usa documento para falar de informação digital ou impressa que esteja primariamente em formato de texto. Qual o contexto que esse documento será lido? Então, por exemplo, no contexto do Congresso Nacional, quando eles estão criando legislação, faz sentido, a verborragia, todo mundo tem formação jurídica. Inclusive, é muito frequente que os advogados sejam congressistas também por isso. Mas e para o cidadão aí, na rua, será que faz sentido tanta verborragia? Tanto excesso de terminologia jurídica? Será que essa legislação já não deveria ser pensada desde as casas legislativas de uma forma mais clara? Porque às vezes nem o setor econômico que é afetado pela legislação entende, a gente sabe que a gente tem as mancadas, às vezes o próprio setor econômico não entende, precisa achar um advogado para ler, para traduzir. E esse é um ponto também nevrálgico e curioso. Usar legal design em linguagem simples, jurídica, enobrece e engrandece o nosso trabalho. A gente vai falar nas próximas aulas do projeto Justiça Aberta, que é da Justiça Aberta do Judiciário de Buenos Aires. Mas o ponto é, engrandece, enobrece e sofistica o nosso trabalho. Porque muitas vezes o trabalho profissional jurídico é de tradução. Ah, o que está escrito? O que isso me afeta? E empoderando as pessoas para que elas tomem decisões mais bem informadas, sejam mais protagonistas, vai ficar para nós um trabalho mais requintado, que não só é melhor remunerado, mas também que é mais significativo para a sociedade. Não é só ficar traduzindo o que o contrato diz, mas para quem trabalha em empresa ou escritório, é criar um modelo de contrato que atende plenamente às necessidades do cliente. Que quando tiver uma rodada de revisão, não vai ficar aquele vai e volta de 300 e-mails e marca call e faz reunião presencial, que é desesperador. A gente vai falar também sobre isso nas outras aulas. Outro ponto, determinar o tipo ou os tipos de documentos e conteúdo de que as leitoras precisam. Como que eu vou apresentar essa informação? Eu coloco o elemento visual ou não? Será que é melhor eu fazer um slide? Será que eu faço um memorando? Voltando àquele exemplo da empresa, que eu ouvi isso de uma diretora jurídica de um grande grupo, um grande player aqui de um setor específico no Brasil. Antônio, eu não tenho tempo para ler um memorando de 30 páginas. Eu preciso de um e-mail de 3 parágrafos. Aí, o que a gente responde? Não responde, né? Tá bom, você vai receber um e-mail com 3 parágrafos ainda essa semana. Aí, o que eu fiz? Li as 30 páginas, fiz um resumo, depois resume mais. E essa pessoa não está errada. A nossa função como comunicadores, que somos, é comunicar de maneira clara e eficiente, conforme a necessidade do destinatário. Não é porque eu quero fazer um parecer de 30 páginas, com várias notas de rodapé de legislação, doutrina nacional, doutrina estrangeira. A gente vai trazer pérolas para vocês, mas eu me lembro de uma de cabeça que o juiz proferiu o seguinte despacho. Explique a parte autora porque numa ação de direito do consumidor de reparação de dano, fez uma petição de 30 e poucas páginas com doutrina alemã. Gente!
Assim, eu entendo o esmero, eu adoro ser esmerado, mas pelo amor de Deus, 33 páginas. Eu, inclusive... Exato, como o colega está colocando aqui, não é nem doutrina nacional. Não, e se o Brasil fosse um país com um arcabouço consumerista fraco, até entenderia, mas, gente, a gente é exemplo para o mundo. Inclusive, é estranho que a última notícia que eu tinha era que a Alemanha ainda estava tentando definir se eles iam adotar ou não uma lei de proteção ao consumidor. Enfim, bizarro. Mas são reflexões que a gente precisa fazer. Ponto 2. As pessoas leitoras conseguem encontrar facilmente o que precisam encontrar. A informação é localizável. O que é importante aqui? Estruturar o documento para as pessoas. É para quem lê, não é para quem escreve. Usar design de informação para permitir que as pessoas encontrem as informações. Tem recursos para isso. A gente vai falar mais em detalhe. Mas acho que um dos outros itens também fala sobre isso. Usar títulos e subtítulos. Destacar a informação mais importante usando negrito. Usando, às vezes, uma cor diferente para chamar a atenção. Não é também, né, o contrato virar um samba de cores. Negrita tudo. Não, pelo amor. Negrita tudo. Aí, e esse é um ponto que a doutora Jennifer trouxe. Quando eu destaco tudo, significa que nada é importante. Por isso, o destaque precisa ser feito com cautela, senão eu esvazio a razão de ser. Então, usar o design de informação para permitir que as pessoas encontrem as informações, usar títulos para ajudar as pessoas a predizerem o que vem depois. Petição inicial ao contrato, estou lendo. Tem dos fatos, do direito e do pedido. Às vezes, nos contratos, e eu já propus isso, estranharam. Por que eu não coloco um sumário no contrato? Mas para quê? Ué, mas quem lê que não é do direito sabe o que vai vir no contrato? Sabe que eu começo falando, considerando que tal coisa, as partes aqui elencadas, conforme seus representantes legais acordam ou definem ou celebram o acordo a seguir. É importante para trazer essa previsibilidade. O que vai vir depois? Até porque, por exemplo... Obrigações, deveres, cláusula penal, sanções, multa, jurisdição, forma de resolução de conflitos, legislação aplicável e por aí vai. Por quê? A gente está falando de dever ser, mas dá para fazer isso de forma eficiente e rápido. Ninguém tem tempo de ler 30 páginas e ler um contrato inteiro para encontrar uma informação. Nem nós, profissionais jurídicos. Eu queria... Só se a gente fosse herdeiro, né, doutora Jennifer? Aí era outra esfera, não aconteceu nessa encarnação. Ninguém tem tempo para isso. Então, se eu coloco, por exemplo, um sumário, um índice no começo de um contrato, eu agilizo demais a vida das pessoas. Porque eu consigo ir direto ao item. Dá, por exemplo, da jurisdição aplicável. A gente sabe que vem no final, mas vamos supor. Página 25. Página 25, ponto. E aí a gente vai trazer também exemplos, eu consigo colocar na própria borda da página, na parte de cima, cores ilustrando. Então, a seção 1 do contrato é azul, a seção 2 é vermelha, a seção 3 é laranja. Eu consigo colocar um glossário com a definição dos termos mais usados de forma curta, por aí vai. Outro ponto, manter a informação complementar em separado. Esse aqui é um pesadelo. Eu vou trazer também um exemplo. Aqui ele é comezinho, depois vai vir o gráfico nas próximas aulas. Pensa num gaveteiro. Muito simples. Pensa em uma gaveta 1, 2 e 3. Na gaveta 1, eu vou colocar cueca e calcinha. Na gaveta 2, vou colocar camiseta. Na gaveta 3, a de baixo, eu vou colocar meia. Vocês vão entender por quê. É um recurso mnemônico para ajudar a memorizar. Cueca e calcinha são essenciais. Tudo que é essencial, isso é um princípio de design de informação, tá? A gente vai pôr o nome do princípio de design de informação, mas depois, quem quiser, pesquise um pouquinho mais. Mas é um princípio de design de informação. Toda a informação principal vem primeiro. Informação intermediária vem no meio, informação menos importante depois. Por que aqui ele fala em manter a informação complementar separado? Quem lê contrato, documento, já sabe o desespero que é. Cláusula 1, tal coisa, tal coisa. Seção 1, seção 2. Cláusula 1 da seção 2. A cláusula 1 da seção 1 fica anulada por tal e tal coisa. Seção 3. A cláusula 2 da seção, a cláusula 1 da seção 2 fica alterada na forma seguinte. Gente, é desesperador. Você precisa ler centenas de páginas até o final, por horas, para entender finalmente qual cláusula se aplica, em quais condições e como. Por isso. Aquelas cláusulas, né? Sem contar aquelas cláusulas. Não, levanta aqui. Sem contar aquelas cláusulas ainda que menciona a cláusula anterior que você nem entendeu, aí você volta para trás de novo. Ou seja, exato. Seu cérebro ele faz isso, ele vai e volta e você não entende nada. E a numeração errada, esse negócio de referência cruzada é desesperador. Porque você fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, fazendo uma conexão com esse ponto,
Informação importante é primeiro, intermediária depois, e a informação complementar em separado no final. Facilita a vida de todo mundo, de quem escreve e de quem usa. Ponto 3, ou a diretriz 3. As pessoas leitoras podem entender facilmente o que encontram. A informação é compreensível. Escolher termos familiares. Ah, não, porque, como diz o Brocado, dormientibus ius non socorrit. Tá, o que isso comunica? A gente entende, né? O direito, não socorrerão do direito aqueles que dormem, mas, gente, para a população comum, para a pessoa média, o que eu trouxe de informação? Então, os termos precisam ser familiares. A gente sabe que, logicamente, é elegante a gente usar certos termos. A gente não está aqui advogando pela adoção de uma linguagem informal, coloquial, de rua. Não é isso, não é desvalorizar isso. Mas a gente está advogando pelo uso de uma linguagem com a qual as pessoas têm familiaridade. Não adianta usar um termo complexo verborrágico que dificulta a compreensão, causa ruído. A pessoa não entende. É contraproducente em relação ao objetivo que eu tenho. Ponto 2, frases claras e concisas. Aqui é outro ponto que pega para nós advogados, né? Como que eu escrevo de maneira clara e de maneira concisa? E não se desesperem, que nas aulas 2 e 3 a gente vai olhar com mais detalhe, além da norma ISO, diretrizes, exemplos que existem já aqui no Brasil, a gente vai destrinchar isso, para deixar bem prático, bem palatável. Parágrafos claros e concisos, é quase uma repetição do que está aqui, falando da frase em si do parágrafo. Outro ponto, que é um que eu já vou antecipar, ordem direta, frase sujeito, verbo predicado. Contrato, todo mundo vê, né? Recomenda-se que tal coisa e tal coisa. Estiveram presentes as partes blá, 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 vírgula. Mais um pedaço, vírgula, mais um pedaço. Quando eu chego ao final desse parágrafo, eu não lembro nem o que tinha no começo. Então, os parágrafos vão ser mais curtos e concisos, com ordem direta, sujeito, verbo, predicado, com a informação lá. Não, Anthony e Jennifer estiveram presentes hoje neste tabelionato para dissolver sua união estável. Ponto. Tem toda a informação que está ali, sem floreio, sem frufrus e por aí vai. Porque o outro ponto que a gente já vem em mais detalhe é essa adjetivação excessiva, palavras que não deveriam estar lá. Então, ao invés de identificar, fazer a identificação de. Não, para identificar. Ponto. Mais simples. Considerar a inclusão de imagens e multimídia é um ponto de contato com o legal design. Vejam como está claro aqui, porque o design de informação tem a ver com simplificar o acesso à informação, que tem conexão com o visual law, comunicar informação jurídica de maneira visual. Então, aqui a gente tem um liame. Projetar um tom respeitoso. Vou dar um exemplo prático da área de seguros. Tem uma entidade de previdência na Noruega, chamada Varma, que ela precisava mandar cartinhas para os pensionistas dizendo que eles não iam conseguir resgatar lá o dinheiro do plano de previdência privada. Como que eles conseguiram fazer isso de maneira respeitosa? Repensando o tom, e a gente vai trabalhar isso mais em detalhe na próxima aula, trazer brevemente, mas como que eu estou falando o que eu estou falando? Porque o ditado já diz, existem formas e formas de dizer as coisas. Então, quando eu tenho um tom respeitoso, por exemplo, vamos pegar a situação real, que Deus nos livre, mas vamos supor que algum parente nosso, sei lá, acabou de perder o cônjuge ou a cônjuge e a entidade de previdência privada vai falar com essa pessoa enlutada que ela não vai ter acesso àquele dinheiro. Qual seria a reação daquela pessoa? Eu ficaria extremamente revoltado. Como assim? Eu estou num momento de vulnerabilidade na minha vida e você, empresa, deveria me ajudar, não vai me ajudar? Só que o que eles fizeram? Depois a gente vai trazer isso em mais detalhe. Eles usaram um tom respeitoso que reconhecia a dor daquela pessoa e falava, olha, a decisão não foi favorável, mas você pode recorrer a essa decisão ligando para, mandando e-mail para, e nós estamos aqui à sua disposição para te ajudar. Entendem como esse tipo de comunicação impacta a redução de litigiosidade? Entendem que se eu falo dessa forma, a pessoa vai ficar muito menos propensa a, não, eu vou para o judiciário porque eu quero ferrar essa empresa desgraçada que não me pagou? É outro tipo de relação, tudo com base em comunicação, na forma como eu escrevo. Então, tem gente que chama isso de perfumaria jurídica, fala, legal design, linguagem simples, isso é uma besteira, não vai vingar. Respeitosamente a todos os colegas, não só vai vingar, como está vingando e crescendo em plano internacional e nacional. O futuro do direito caminha para isso. Não caminha para a verborragia, não caminha para o tecnicismo exagerado, não caminha para o silo, para o muro. Caminha para isso. E aí as pessoas ficam mais satisfeitas e nós cumprimos o nosso propósito e missão enquanto sociedade. Outro ponto, garantir que o documento seja coeso. E aqui eu trouxe para vocês
Conceito de coesão textual. Coesão textual é conexão e harmonia entre os elementos textuais, que é feita através de preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Antônio, virou aula de português? Não, não virou, mas eu precisava trazer esse conceito. Então, vocês já devem ter visto alguns documentos que são assim. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Vamos supor que eu vou criar aqui um conto. Antônio entrou pela porta. Antônio sentou. Antônio levantou e deu aula. Antônio saiu com Jennifer e foram almoçar. Eu tenho a informação? Tenho. Mas concorda que está meio solto? Meio esparso? Faltam conectivos entre essas informações? Então, eu poderia escrever de outra forma. Às 10 horas da manhã, Antônio estava no 13º andar da nova sede da ESOB São Paulo, na rua Cincinato Braga, número 37. Tendo sido direcionado pelos funcionários da ESA, entrou na sala número 2, onde encontrou sua colega, a doutora Jennifer Soares, e estavam se preparando para lecionar a primeira aula do curso, Linguagem Simples Jurídica, Tecnicidade, Clareza e Eficiência. Na verdade, Legal Design, Linguagem Simples Jurídica, Clareza, Tecnicidade e Eficiência. Após ajustarem as informações, após se organizarem em relação aos recursos tecnológicos, entendem que é outra forma de comunicar. Eu crio liames entre as informações, eu crio fluidez no texto. Não é um texto com todo respeito, todo amor do mundo, parece um estrangeiro, um bebê que acabou de aprender a falar. Mas existem textos jurídicos que são assim. E são péssimos. Agora a gente vai falar da quarta diretriz, aí a gente vai para o pacto do CNJ e vamos para os momentos de dúvidas. Inclusive, eu peço até perdão se a gente passar 5 minutinhos, que como teve esses problemas online, eu agradeço a compreensão dos colegas. Para quem não conseguir ficar 5 minutinhos, vai ficar gravado, vocês vão ter acesso à informação. Diretriz 4. As pessoas leitoras podem usar facilmente a informação. Pontos importantes. Avaliar o documento continuamente durante seu desenvolvimento. Às vezes falta essa autocrítica para nós profissionais jurídicos. 2. Avaliar o documento adicionalmente com as pessoas leitoras. A Jennifer colocou o ponto de empatia, eu me colocar no lugar do outro. Amanhã a gente vai falar sobre as fases do legal design. A segunda acho é empatia, ou a primeira. Isso tem a ver com escutar a opinião do outro. Se o documento é criado para quem lê, eu preciso que quem lê avalie o documento e me dê feedback. Clientes, pares, o chefe, o judiciário, os sócios do escritório, e por aí vai. Pode falar. Vou chegar aqui perto, que aí dá para falar. Gente, me falem se vocês conseguem escutar a Jennifer ouvir? Perto. Alguém manda um joinha se der para ouvir? Sim, dá para ouvir. Ok. O doutor Anthony, ele apontou o seguinte, né? Nós temos que nos colocar no lugar do outro e exercer a empatia. Mas não é apenas pensar, senão a gente entra naquele 8, né? Vai e volta, né? Como que eu devo me colocar na pessoa? Porque advogado é exatamente isso. Quando a gente pensa em escrever, em redigir um documento jurídico, a gente pensa, não, eu conheço meu cliente, ele vai gostar disso, e ele se contenta com isso. Você se colocar no lugar do outro é você entender as experiências dele. Pô, de que forma que eu vou pensar dessa forma? Aliás, aquele leitor, para quem que é aquele contrato? Um contrato de adesão. Será que aquela pessoa ela tem, qual o grau de estudo que ela tem? Será que ela, de fato, consegue entender o que eu estou escrevendo? Uhum. Então, você tem que se colocar no lugar da pessoa através não só da empatia, mas também prezar pelas experiências que ela tem. Né? E é importante a gente salientar, vou trazer até um exemplo aqui rapidinho, de uma forma bem rápida, que é o seguinte: quando nós perguntamos para outra pessoa, depois a gente vai falar mais sobre isso em outro tópico, quando nós perguntamos para a pessoa, né, olha, dá uma lida nesse documento, fazem um teste, pegam um contrato que vocês redigiram, entregam para uma pessoa que não estudou, não tem faculdade de Direito, e fala o seguinte, leia para mim. Leia para mim. A pessoa no primeiro impacto, não, ficou bom. Aí você fala, não, eu quero que você crie uma conexão com a pessoa e tenta tirar a verdade dela. Porque dentre as mentorias que eu faço sobre Visual Law e Legal Design, nesse sentido, eu peço para os meus mentorandos fazer exatamente dessa forma. Pega um documento que você redigiu, entrega para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. E, detalhe, senta com ela e fala para ela ser verdadeira. Ser espontânea, sincera e transparente. E, exatamente. E sabe qual é a resposta, doutora Anthony, dos mentorandos? Exatamente essa. De primeira, ele falou que entendeu, mas por vergonha. Exato. De não achar
de fato, que ela ia transparecer que ela não tinha, que ela não tem conhecimento nenhum. Isso se consegue, a gente vai falar mais sobre as ferramentas, mas uma que a doutora Jennifer está ilustrando é entrevista com o usuário. Então, você pode mandar questionário online, você pode fazer uma reunião online ou presencial, mas existem ferramentas e técnicas para extrair esse feedback para nortear a produção da solução. Porque senão é uma câmara de eco. Eu acho que eu escrevo bem, eu mando para o cliente não reclama e assim seguimos. Não adianta, né, professora Anthony? Eu vou falar, não, eu estou exercendo a empatia. Quando eu pensei no lugar, mas você pensar e confirmar... Exatamente. Obrigado, doutora Jennifer. Agora a gente vai falar do nosso último tópico, Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. O que é este pacto? Esse pacto foi lançado no ano passado, mas ainda está sendo pouco divulgado. Antecedentes desse pacto, quando o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como presidente do STF, ele apontou a comunicação como um dos eixos da sua gestão. Nas palavras dele, melhorar a interlocução com a sociedade e explicar didaticamente as decisões judiciais. Colocando em miúdos, explicar decisões judiciais de forma que dê para entender. Nas palavras dele, expondo em linguagem simples o nosso papel, explicando didaticamente as decisões, desfazendo incompreensões e mal-entendidos. E o CNJ, esse inclusive foi o último ato, salvo engano, da ministra Rosa Weber, enquanto ministra do STF, o CNJ promulgou a recomendação número 144, que também está disponível o link na referência, o link do discurso do ministro Barroso também está nas referências. Essa recomendação recomenda o uso de linguagem simples e elementos visuais. Olha de novo aqui, Legal Design e linguagem simples juntos. Amanhã a gente vai falar da complementaridade entre eles, que facilitem a compreensão da informação. E tudo isso indica um futuro em que essa falta de clareza vai ficar para trás. Agora, falando do pacto em si, é uma iniciativa do CNJ que foi anunciada no final de 2023, coloca o Brasil em pé de igualdade com países que são mais avançados nessa seara, por exemplo, a Argentina, que tem um histórico, e os Estados Unidos. Aqui eu faço a ressalva porque os Estados Unidos têm vários estados, a legislação estadual lá é muito mais forte do que a federal, né? Os estados legislam sobre muito mais questões do que aqui. Isso varia conforme o estado, logicamente, mas de maneira geral eles estão mais avançados que nós. E o que esse pacto compreende? Ações, iniciativas e projetos em todos os segmentos de justiça, em todos os graus de jurisdição, para adotar linguagem simples, direta e compreensível para todos os cidadãos. E não só a produção das decisões judiciais, mas até a comunicação com a sociedade. Eu achei engraçado a doutora Jennifer, que conversando com a jornalista que coordena esse projeto no STF, ela apontou que até a parte de eventos. Olha que singular, porque às vezes os eventos judiciários eles são aquela coisa... verborrágica, enorme, horas. Agora a diretriz é simplicidade, direto ao ponto, duração mais curta, foi resolver o papum. Maravilhoso. Por quê? É usar o dinheiro público, assim, não quero polemizar de novo, não estou endossando ninguém, mas evocando uma frase de Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Isso é bancado com os nossos impostos. Fico felicíssimo toda vez que o nosso dinheiro é bem usado, e esse é um exemplo disso. A gente vai parar por aqui, porque já são 11h56, vamos dar uma olhadinha nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ponderação, alguma comunicação, pessoal aqui no presencial também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade. E a gente agradece de novo, doutora Jennifer e eu, pela presença de vocês aqui nessa primeira aula. Esperamos vocês para as próximas. Eu queria lembrar, até pela pergunta de uma colega aqui no presencial, para ter o certificado, precisa assistir pelo menos 70% das aulas. Da forma como o curso está estruturado, isso significa 3 aulas, porque cada aula gera 33% de participação. Então, fiquem atentos e atentas nisso. Quem não assistiu agora ao vivo, eu imagino que a ESA tem uma maneira de acompanhar a aula online. Assista online, registre presença para que vocês tenham a emissão desse certificado. Para quem está estudando esse certificado da horas complementares, acredito que na modalidade de extensão, para o pessoal que está na faculdade, é um ensino, depende da faculdade. E para quem já é profissional formado, isso também agrega, dá para vocês colocarem essa informação no currículo Lattes, no LinkedIn, é um tema de tendência muito importante, e não porque somos doutora Jennifer e eu, mas como pesquisadores da área, a gente pode assegurar que esse programa é único. É um programa bastante pioneiro, falando de Brasil e também internacionalmente. Então, a gente fica muito feliz e agradece a ESOAB São Paulo por esse voto de confiança, por ter criado esse espaço para que a gente compartilhe com vocês. Ok, doutora Anthony, já temos aqui bastante. E, inclusive, alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão, tá. Mas já baixaram, né? Muitos parabéns, viu? Obrigado. Jennifer e eu agradecemos. Agradecemos.
Alguém tem alguma pergunta? Pergunta, apedrejamento, cancelamento, tacar cadeira. Levantaram a mão. Rita Blum. Rita, se você puder abrir o seu microfone ou digitar. Olá, Anthony. Está me ouvindo? Oi, Rita, bom dia, estamos ouvindo. Eu trabalho com redação de documentos para sites ou para usar com funcionários na área de segurança da informação. E como o público-alvo às vezes não é da área nem do direito, não é da área do direito, se a gente já orçou para o cliente um determinado número de horas, entregou o documento, mas aí o cliente vem e fala, ficou um pouco extenso, como que você vê isso? Porque a gente tem um modelo de fazer e agora um modelo novo você está colocando aí, né? Como que o advogado pode ajustar sem se prejudicar em termos de valor que já foi combinado, entende o que eu estou dizendo? Sim, entendo. Obrigado pela pergunta, Rita. Eu vou começar e vou passar o microfone para a doutora Jennifer. A pergunta que você me trouxe evoca muito trabalho de legal design, porque às vezes o que acontece no legal design é o seguinte, eu sei que não foi exatamente sua pergunta, mas vou dar o exemplo para ilustrar. O designer lá, a equipe de legal design, produziu um documento e entregou. E aí o cliente fala, eu não gostei, revisa. E aí revisa, e revisa, e revisa, e aí você fica em milhares de rodadas de revisão, e você não consegue cobrar por aquilo, fica um pandemônio. O que eu sugiro? Que no escopo da proposta de projeto, já seja mencionado explicitamente que vai ser usada a linguagem simples, e pode até pôr lá o conceito, que quem lê encontra informação, entende o que lê e usa essa informação, que você vai usar essas técnicas e diretrizes. E se for o caso, Rita, você poderia incluir na proposta, assim, esse que se já for um caso aprovado, aí é jogo de cintura, é conversar, ajustar com o cliente. Mas para uma proposta que é futura, colocar um ponto dizendo que um dos últimos itens vai ser a revisão com foco em linguagem simples, para que o documento atenda a essas diretrizes e a entregar. A gente também vai voltar num ponto, a doutora Jennifer estava comentando, de testagem e empatia. Vou dar um exemplo meu, e aí já passo para ela. Eu trabalho num escritório e hoje eu trabalho só com legal design em linguagem simples. Trabalho também em contencioso, mas predominantemente meu trabalho em legal design em linguagem simples. E às vezes, o que acontece? Eu quero propor algo, só que nem sempre os sócios ou os colegas, a necessidade deles é aquela. Eu estou pensando num plano 10, falar, olha gente, o 10 seria isso. Mas o escritório fala, não, Anthony, a gente está confortável com 6 e 7, vamos devagarinho? Dá um 6, deixa a equipe se acostumar e a gente vai voltando. Então, no meu caso, a empatia, por melhor a técnica que eu seja, tá bom, então, vou fazer o 6, eu não vou fazer o 10 agora. Porque é prestigiar a necessidade do usuário, às vezes isso também depende de uma mudança de cultura, que é o que você comentou, Rita, me evoca isso. Eu mandei, o documento está extenso, mas sei lá, eles querem alguma coisa mais curta, ou eu queria propor e não aceitaram, então passa por isso. Eu vou só colocar o microfone da doutora Jennifer, para ela conseguir interessar. Se você quiser ver aqui... Eu esqueci qual é a... Eu fui fez interagindo. Uma pergunta comentando que ela trabalha na área de segurança da informação, Sim. Que ela trabalha com redação de documentos, inclusive para funcionários, que o público dela nem sempre é jurídico, nem sempre é da área de segurança da informação, e às vezes tem essa questão de apresentar um documento para o cliente, foi aprovado e o cliente reclamar da extensão. O que daria para fazer nesse caso? Tá certo, Rita? É isso. Sim, é por aí, e também no caso já havia uma versão 1 da política de segurança da informação, e aí eu que seguia ter versão 2 da 1, entende? Aí fiz uma atualização, então o primeiro já tinha algumas coisas extensas, né? Então acho que esse é um ponto aí, na também. versão 2, você reduziu, você fez algo mais enxuto, é isso? Na verdade, eu atualizei o documento pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas teve uma parte, por exemplo, que tinha uma cláusula sobre o papel da área jurídica na empresa, sendo que a empresa hoje não tem exatamente uma área jurídica, é um jurídico externo. A minha vontade era simplesmente tirar ou deixar uma frase só, mas como tinha essa coisa de versões, eu mantive. Então, o que eu percebo do que você está falando é já na proposta tratar desses pontos, né, e alinhando. E o que eu só quis dizer é essa questão do orçamento, que você faz um orçamento de um jeito e depois você tem que ajustar o documento, tem um custo de horas, né? Então, também, isso é uma coisa que a gente tem que ter jogo de cintura, né? Como aqui é um curso para advogados, né, mais nesse sentido, assim, uma coisa prática de como lidar com isso para todo mundo ficar feliz no final, vamos dizer assim.
Ela é expectativa, né? Rita, sabe o que eu recomendo que você faça? Aproveitando já essa questão da proposta que o Anthony fez, é interessante que você faça um estudo, né, de pesquisa de público-alvo mesmo, né, e saber quais são as principais necessidades. Por quê? Aí você faz um apontamento, né, por exemplo, as principais dúvidas que o seu cliente ele pode ter, né, que são os empecilhos e que possa voltar, e aí você consegue ver de forma panorâmica, né, essa jornada desse usuário, né, o que ele vai encontrar, quais as perguntas mais frequentes ou dúvidas necessárias, ou pontos que você precisa colocar para que não fique indo e voltando, né? Então, você consegue ver, desenhar, aliás, né, desenhar toda essa questão de prestação de serviço e, né, desde o momento da proposta até a questão de finalização e entrega do projeto. Eu não sei se eu fui bem clara, daí você me avisa, que aí a gente está aqui para tirar as dúvidas. E amanhã a gente vai falar sobre isso com mais detalhe. Está bem, obrigada. Também teve uma contribuição aqui da Fernanda, falando do chat GPT Olha aqui. Essa semana essa semana eu tive que elaborar um relatório com as medidas de segurança da informação implementadas numa organização de saúde, e o público-alvo eram médicos. O chat GPT me ajudou muito. Ele simplificou a linguagem para que eles compreendessem a infraestrutura existente e as medidas adotadas nessa infraestrutura. Tomar cuidado, hein? Sim, as ferramentas... Eu só vou fazer uma ressalva, Fernanda. Eu acho até que a Fernanda eu a conheço. Ela é uma colega que atua com traços conscientes. Acho que a gente fez um treinamento junto, ou de direito integrativo, algo assim. Fernanda, se não for você a Fernanda, perdão, achei que fosse essa. Só vou fazer 2 ressalvas em relação ao uso do ChatGPT. Primeira ressalva, ChatGPT alucina. Quando a gente fala em alucinação de inteligência artificial, é quando a IA, a solução de IA, se comporta de uma maneira inesperada, de uma maneira que não dá para explicar. Então você pede que ela faça A, ela faça B. 2, ChatGPT, a versão paga, que eu acho que é 4.0, é melhor, mas a versão gratuita, ela tem informação desatualizada, porque as informações dela só vão até 2021. E o ChatGPT, diferente do Bard, acho que o Bard tem conexão à internet ao vivo, o ChatGPT não tem conexão à internet. Terceira ressalva que eu faço, o ChatGPT é legal para você trabalhar temas sobre os quais você já tem domínio. É uma coisa, até evoca uma fala da professora Dora Kaufmann, que é uma das maiores especialistas de IA da PUC que nós temos aqui no Brasil. ChatGPT, eu falo com ele sobre temas sobre os quais eu já sei. Ele não é oráculo. Então, eu não posso perguntar para ele sobre coisas sobre as quais eu não tenho domínio. Como no seu caso, no caso da Fernanda, vocês sabem segurança da informação? Ok, mas estou deixando essa ressalva para outras pessoas. E 4º lugar, então só para fazer uma recapitulação. ChatGPT alucina, a versão gratuita é desatualizada, cuidado com isso. 3º, cuidado para usar para temas que você já conhece, não temas novos. E 4º, não coloque informação confidencial em chat GPT e similares. A gente não tem clareza sobre onde essa informação vai parar, qual o tratamento desses dados e por aí vai. Se for informação confidencial, eu já vi um caso, inclusive, de fora, não lembro se de Europa ou Estados Unidos, de uma pessoa que foi desligada porque ela estava usando soluções de IA generativa com informações confidenciais da empresa. Então, o que eu sugiro é, cria primeiro uma versão limpa e anonimizada do documento, sem dados pessoais, sem dados confidenciais e sensíveis, pega essa versão anonimizada e aí sim coloca no ChatGPT, porque aí você não viola nenhuma política da empresa, não viola a questão de confidencialidade, por aí vai. Eu queria saber se alguém tem mais uma pergunta. É a Fernanda, ela confirmou. Ah, é a minha Fernanda. Oi, Fê, que bom ver você aqui com a gente. Vou ler só um comentário que está aqui. Bom, o comentário da Fernanda estava falando do filtro crítico e também da questão de sempre anonimizar. Maria Vitória, um outro problema recorrente com os textos do ChatGPT é uma série de anglicanismos no texto que às vezes passam batido. Pedro Silva, poderia falar um pouco mais do abogadesco, que mencionou que é parecido ao juridiquês? Ok, eu vou falar com o Pedro, e aí, gente, pelo horário, nós já extrapolamos 7 minutos, então a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Respeitar o tempo de vocês, principalmente, porque eu acho que a galerinha já está com uma fome de almoço. Pedro, seguinte, juridiquês e abogadesco são a mesma coisa, são traduções do mesmo termo, então, sei lá, cadeira em português é cadeira, em inglês é chair, em espanhol é sija. A mesma coisa.
Em português chamamos de juridiquês, em espanhol de abogadesco, com Z, em inglês de legalize, L-E-G-A-L-S-E, em inglês legalize, em espanhol abogadesco, A-B-O-G-A-D-Z-C-O, em português juridiquês, G-U-R-I-D-I-Q-U-E-S-E, com acento circunflexo. É a mesma expressão em idiomas diferentes. A gente só colocou essa referência porque tem muita produção acadêmica estrangeira e também profissional, notícias de escritórios, que lá fora você não vai ver juridiquês. Se for em inglês, você vai ver legalize. Se for em espanhol, abogadesco, tá bom? Gente, Jenny, se você puder vir para cá. Claro. A gente queria agradecer vocês. Muito obrigado pelo espaço. Ficamos à disposição em caso de dúvidas. A gente vai pedir para a ESA que qualquer dúvida que não dê tempo de responder aqui ou não tenha dado tempo, vocês mandem por escrito, a gente manda. E esperamos vocês amanhã, nesse mesmo bate-canal, às 10 da manhã, tá bom? Muito obrigado, um excelente dia a todos. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.